O federal formou maioria para dar andamento aos processos que apuram as circunstâncias da morte do ex-deputado Rubens Paiva e de outras 2 vítimas da ditadura militar. Conforme a decisão de hoje, a Corte vai usar o entendimento desses casos em outros processos. As ações questionam se a lei da anistia se aplica às violações de direitos humanos. O portal e o aplicativo gov.br do governo federal apresentaram instabilidade hoje. Para alguns usuários, após fazer o login com o CPF e senha, a plataforma apresentava uma tela de carregamento sem mostrar os serviços disponíveis. A ferramenta Down Detector, que monitora a disponibilidade de serviços online, registrou um pico de quase 500 notificações. No momento, o acesso não apresenta problemas. A Bolsa de Valores de São Paulo fechou em queda de 0,95%, com 127.308 pontos. O dólar comercial subiu 0,66%, cotado a R$ 5,72. O euro vale R$ 5,96, alta de 0,49%. No horário de Brasília, 6h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Oferecimento Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Barbacoa, muito além da carne. Guarani, Velo Clube, São Paulo, Ponte Preta, Corinthians, Universidade Central. Apresentação: Rafael Pio. 18h35. Muito boa noite para você que está nos 99.1 da CBN Campinas, no youtube.com/CBN Campinas, começando uma noite de decisão. Porque os resultados de Guarani contra o Velo Clube e de Ponte Preta contra o São Paulo já podem definir ou irão definir muita coisa para a última rodada. Pensando em termos de classificação à próxima fase do Paulistão, as decisões estão apenas começando aqui na CBN Campinas e você vem junto com a gente porque está no ar o Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Vem aí mais um grande jogo. Entre em campo o Futebol Globo CBN. Enquanto a bola não rola, você fica sabendo de tudo para entrar preparado. Enquanto a bola não rola, Guarani, Velo Clube. É a primeira das decisões lá no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Daqui a pouquinho, em 24 minutos, a bola vai rolar. Já trazendo a situação do Guarani. 11 pontos, segunda colocação, 1 ponto a menos que o Santos, mesma pontuação do Bragantino, mesma pontuação da Portuguesa. É o maluco grupo B da competição. E para que o Guarani fique numa situação um pouco melhor para a última rodada, nada será definido. Claro, precisa de uma vitória daqui a pouquinho. E quem já traz as primeiras informações direto do gramado do Brincão, como está esse Guarani, podemos dizer, para essa primeira de 2 decisões que tem pela frente.
é a Adriana Almeida. Boa noite, Dri. É decisão, hein, Dri? Pio, boa noite, forte abraço pra você, pros ouvintes CBN. Fazia tempo que não fazia uma jornada com você, tava com saudade, viu, Pio? Que coisa, eu acho que em 2025 a gente não tinha se encontrado ainda. É hoje. Que isso. Vamos pra uma vitória juntos. E depois outra, lá da Ponte Preta também, né? Jornada dupla hoje. Aqui os jogadores do Guarani em processo de aquecimento. O Bugre, que não vence há 3 jogos, né? Vem balançando aí na competição e até por isso ainda não eliminou completamente as chances de rebaixamento. Esse, obviamente, é o principal objetivo, mas é claro, se o Guarani vence hoje, ele continua na vice-liderança do Grupo B, atrás apenas do Santos, independentemente dos outros resultados da rodada. E caminha para a última rodada com chances claras de passar às quartas de final. Mais uma vez e pela 11ª vez no ano, o técnico Maurício Souza muda os 11 titulares. Novidades: Emerson Barbosa retoma a vaga na lateral esquerda, Anderson Leite em campo com a camisa 10 e o Bugre hoje com 3 atacantes. Guarani vai pra cima, Guarani vai com 3 atacantes, precisa da vitória daqui a pouquinho, 7 da noite no Brinco de Ouro. E o Velo Clube, como vem o time de Rio Claro, hein, Dri? O time de Rio Claro já vem numa situação um pouco mais desanimadora, vamos dizer assim. Ganhou um fôlego, é verdade, porque conseguiu bons resultados. Vem de um empate e também uma vitória nas 2 últimas rodadas. Então, hoje uma vitória já tira o Velo Clube das chances de rebaixamento. E esse é o único objetivo da equipe que está no grupo D, um grupo que já tem São Paulo e Novo Horizontino mais do que classificados. Então, o grande objetivo é esse agora. O empate contra o São Paulo deu um fôlego e a vitória contra a Inter também, né? E o técnico Guilherme Alves, por outro lado, hoje tem um grande desfalque. O atacante Daniel Amorim, artilheiro do time com 6 gols, está com uma lesão na coxa e é desfalque certo no Velo. Velo Clube. As primeiras informações de Guarani, de Velo Clube, e a situação é a seguinte: times do Grupo B, jogos que interessam diretamente ao Guarani. O Santos joga daqui a pouquinho, às 19h15, contra o Noroeste, jogo lá na Vila Belmiro. Então, de olho no jogo do Peixe. E aí os outros 2 adversários do Guarani no Grupo B só jogam amanhã. O Bragantino contra o Mirassol, jogo marcado para as 18h30 lá no Nabia Bichedi. E a Portuguesa no Pacaembu às 21h35. Tem o São Bernardo pela frente. Então são jogos complicados para os concorrentes diretos, a não ser talvez o Santos, do Guarani na classificação do Grupo B da competição. Cabine do Brinco de Ouro, ele já está lá. Chegou bem mais cedo, porque tem que subir um monte de degrau, depois tem que subir uma rampa. Como diz Antônio Lupe, antigamente ele subia e chegava tranquilo. Agora, para não dar o destaque um pouco mais ofegante, ele chega cedo, para dar uma meia horinha, toma uma água, porque aí passa aquela situação de ficar sem ar. E aí ele dá o destaque, analisa esse pré-jogo de uma forma maravilhosa. Boa noite, Carlão de Freitas. Boa noite, Rafael Pio. Boa noite, tá bem. Boa noite, em especial, torcedor do Guarani. Claro, hoje a Ponte Preta também, né? Porque jornada dupla. Pio, já tranquilo, graças a Deus, né? Já não passa por aquela situação constrangedora, né? É verdade. Mas tudo tranquilo, chegamos cedo aqui no Estádio Brinco de Ouro, pudemos acompanhar o entardecer aqui na cidade das Andorinhas, o pôr do sol, que é sensacional aqui no Brinco. Só que tem um jogo, né, Pio? Tem um jogo difícil, um jogo complicado pro Guarani. Agora, se o Guarani tem em mente a classificação, ele tem que passar por cima do Velo. Futebol é momento. O momento do Velo é melhor. Porém, acho que o Guarani tem uma qualidade maior que a do Velo, joga em casa diante do seu torcedor e por isso aí tem ingredientes positivos para tentar vencer o jogo e de repente encaminhar a classificação à próxima fase. Maurício escala 3 atacantes, tá certo ele, Carlão? Pio, a gente já percebe, eu bati uma resenha aqui com o meu parceiro Cabela. Cara, o Maurício já tá com muitas dúvidas, ele tá com dificuldades de encontrar a base, né? Depois do jogo contra o Novo Horizontino, ele fez muitas mudanças, né, para a partida contra o São Bernardo. Algumas mudanças não deram certo e hoje ele faz mais mudanças. Aquele quarteto fantástico, né,
que a gente falava após o jogo contra a Água Santa, ele não existe mais. Hoje apenas João Marcelo e Denis Júnior integram, né, daquele quarteto, permanecem entre os titulares. A boa notícia é a volta do Emerson, né, lá no ABC. O Guarani sentiu muito o lado esquerdo, o Vinícius Cauê não deu conta do recado, o São Bernardo jogou muito por aquele setor e até comprometeu. Hoje volta o Emerson, que vem fazendo um grande paulista, e diante destes retornos, até as trocas, né, a gente espera que o Maurício se dê bem nessas escolhas e consiga o resultado positivo, mas já é um momento assim, que eu sinto o Maurício preocupado com o elenco que tem em mãos. Esse Carlão de Freitas e ao lado dele na cabine do Brinco de Ouro, Carlos Cabela já prontinho para trazer as emoções de uma decisão. É assim que o clima vai se formando, né, Cabelinha? Boa noite. Boa noite, Fio. Boa noite a todos que nos acompanham pelo futebol da CBN Campinas. Sem dúvida nenhuma, decisão demais pro Guarani, principalmente, em busca dessa classificação, né? Mas eu até comentei com o Carlão, o Guarani às vezes dá umas travadas quando joga com um clube tipo Velo, como foi a Inter, acho que ano passado que a Inter veio aqui e venceu por 1-0 num jogo que tava todo mundo esperando o Guarani muito acima, enfim. Esperamos que não, esperamos que o Guarani consiga essa vitória hoje para buscar essa classificação à próxima fase do Campeonato Paulista. Agora tem um detalhe, Pio. Eu acho que o meu termômetro aqui, o aplicativo do meu termômetro, eu acho que ele pifou, viu, cara? Tá 28 graus. Ah, não tá. Tá mais? Cara, tá quente demais, velho. Mas tá muito quente. Mas 28 graus sem sol é quente a beça, hein? Jesus do céu. A hora que eu cheguei aqui era 4:30, 4:45 mais ou menos. Vou falar pra você, velho. O estádio tava aberto já? A hora que você chegou? Não, eu tenho a chave. Eu tenho a chave. Devia estar uns 200 graus aquela hora que eu cheguei aqui, viu, cara? Sensação de 500. Meu Deus do céu, cara. Agora só tá 28. Esperamos que caia um pouco mais. Tá muito quente. Vai ter um futebol legal hoje, vai ser bacana. Não tenha dúvida, tá muito quente. E quente vai ser o jogo, aliás. Quentes serão os jogos, a jornada dupla, tripla aqui no futebol da CBN Campinas, porque às 19h30 lá no Morumbis tem São Paulo e Ponte Preta, a Macaca sonhando com a classificação, porque ela tá num grupo complicadíssimo. Todo mundo tá ganhando tudo, todo mundo com a pontuação lá em cima. Quem traz o primeiro destaque da Macaca, a Macaquinha, já na capital paulista, Antônio Lupe. Há quanto tempo não estava ao meu lado? Boa noite, Antônio Lupe. Tudo bem, Pio? Boa noite pra você, Muito pra prazer. todo mundo. O prazer é todo nosso. Um abraço também pra você que acompanha mais uma jornada esportiva do Futebol Globo CBN. A Macaca tem a missão surpreender o São Paulo lá no Morumbis para chegar com chances na última rodada, dependendo apenas das próprias forças para garantir a classificação para as quartas de final do Campeonato Paulista. A Ponte tem um excelente retrospecto jogando como visitante, ainda não perdeu na temporada 2025. E o técnico Alberto Valentim coloca a força máxima, mantém o esquema com 3 zagueiros, 5 jogadores ali no meio campo, o Arthur fazendo a ala esquerda, o Maguinho confirmado no time titular. Na ala direita, Serginho tá de volta e confirmado também no time que começa o jogo, e a principal mudança é a presença de Everton Brito no ataque. Ele entra no lugar do Victor Andrade e será o companheiro de Jean Dias no duelo lá na capital paulista. São Paulo. Esse tricolor, hein, Antônio Lupe, que é um tricolor estranho, às vezes perde, empata uns jogos que todo mundo imagina que fosse ganhar. Mas é o São Paulo cheio de estrelas, né, Lupe? Estrelado, inclusive com o Quarteto Mágico. Foi assim que Carlão de Freitas classificou e nomeou o time que tem Caleri, Luciano, Lucas e Oscar. Inclusive, todos esses confirmados no time titular do São Paulo, que vai com força máxima. Mesmo com a classificação garantida para as quartas de final, o São Paulo ainda busca a liderança do grupo para jogar com o Novo Horizontino diante do seu torcedor no estádio do Morumbis. Hoje, o Zuelia não fica no banco, está suspenso, 3 cartões amarelos. Maxi Cubeiras vai comandar o tricolor, que já está confirmado com força máxima para enfrentar a Macaca,
com Oscar, Caleri, Lucas e Luciano confirmados entre os titulares. É a Macaca de olho nos jogos do grupo D, que tem São Bernardo, Palmeiras e Velo Clube. Velo que joga daqui a pouco contra o Guarani no Brinco de Ouro. O São Bernardo, líder do grupo com 22 pontos, enfrenta a Portuguesa amanhã no Pacaembu às 21h35. E o Palmeiras, um pouco mais cedo, amanhã também às 19h30, tem o Botafogo de Ribeirão Preto. Então a Macaca joga hoje, mas fica de olho no complemento da rodada que só acontece amanhã. Rapidamente, Carlão de Freitas, um pitaco sobre as informações que o Lupe trouxe da Ponte e, obviamente, essa notícia de que o Quarteto Fantástico estará em campo do Tricolor. Ô, Pio, eu já ia te interromper. Que boa notícia. Nossa, a presença do Quarteto Fantástico. Meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Ai, meu Deus do céu. Ô, Pio, brincadeiras à parte, cara, é uma missão difícil pra Ponte, né? A gente sabe tudo que está envolvendo a partida, né? Pelos lados da arquibancada, né? O torcedor São Paulino não fazendo muita questão da vitória. Mas o São Paulo, ele precisa da vitória, até para terminar em primeiro do grupo, porque senão ele vai decidir a vaga lá no Jorge Ismael de Biasi contra o Novo Horizontino. E a gente sabe da força do Novo Horizontino. Então, por isso, o São Paulo precisa vencer o jogo. E por esta situação, esquecendo aí, né, a torcida palmeirense, né, a torcida do São Paulina torcendo para a própria Ponte Preta vencer. Mas é um jogo difícil para a Ponte. O São Paulo hoje é uma equipe melhor, não vive um bom momento, é bem verdade. O São Paulo é muito instável, né? Ele não consegue manter uma regularidade. É uma missão em glória para a Macaca. Agora, não é proibido vencer lá no Cícero Pompeu de Toledo. De repente, a Ponte faz um jogo bem encaixado, de muita competitividade e consegue trazer os 3 pontos. Mas é pouco provável, Pio. Eu acho que o mais otimista Ponte Pretano sabe disso, porque a diferença das duas equipes é uma diferença muito grande. Minutos finais desse jogo que você vai acompanhar assim que terminar Guarani e Velo Clube aqui na CBN Campinas com Júlio Nascimento. 991869070 o nosso WhatsApp, youtube.com/CBN Campinas. Você participa da nossa transmissão. Rápido intervalo, daqui a pouco, em definitivo, as fichas técnicas completas dos 2 jogos. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Barbacoa, muito além da carne. Trânsito. 18h49, Flávio Botelho chegando com informações sobre o trânsito aqui na CBN. Boa noite, Botelho. Boa noite, Rafael Pio. Muito boa noite também a todos os ouvintes. Pio, motorista que puder, né, evitar trafegar ali nas imediações do Estádio Brinco de Ouro estará fazendo um bom negócio, pois a Indec interdita várias ruas e avenidas aí no entorno do estádio por conta da partida entre o Guarani e o Velo Clube. As interdições que começaram às 5 da tarde devem se prosseguir até às 10 da noite. Os bloqueios acontecem em vias como a Avenida Imperatriz Dona Teresa Cristina, Conde Deu, Avenida Guarani, Roberto Gomes Pedrosa e Avelino do Amaral. Na Avenida Norte e Sul, neste momento, o trânsito segue carregado desde a Silva Teles até o Viaduto Laurão por conta do excesso de veículos. Para quem segue no sentido Taquaral, o trânsito é intenso da Rua Nuporanga até a passagem pela Aurozimbo Maia. Rafael Pio, contigo. Obrigado, Botelho, que volta logo mais com outras informações. No seu dia a dia, cada detalhe importa. Com o gás natural da Comgás, sua casa e seu negócio funcionam com qualidade e segurança. Acesse querocomgás.com.br e vem ser Comgás. Olá, eu sou o Fernando Kawasaki, sou chefe de cozinha e empreendedor. Eu tô aqui para falar que a Unimed Campinas está com uma oferta muito especial. 50% de desconto em 2 mensalidades de planos empresariais, incluindo MEI, a partir de 2 vidas. Aproveite a oportunidade e cuide da sua saúde. Acesse unimedcampinas.com.br e contrate agora. Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Consulte condições. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais.
Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Pensando na maior comodidade e integração em seus processos de logística de comércio exterior, a Libraport expande seu portfólio de atuação, trazendo uma modalidade de transporte de mercadorias já nacionalizadas. Com ele, suas cargas são transferidas para centros de distribuição, armazéns gerais ou até a sua empresa. Garantimos a você um serviço com segurança, integridade e gerenciamento de riscos. Para saber mais, acesse www.libraport.com.br. Campanha Escolha Premiada Unicred. Concorra a um carro Aval H6 híbrido e mais 10 iPhones 15, através de investimentos em renda fixa, seguro de vida, consórcio e aporte espontâneo em capital social. Cooperar é ganhar. Saiba mais em unicred.com.br/multiregional/escolha premiada. Certificado de autorização SPANE, número 04033-595/2024. Promoção número 2024-01642. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Guarani, Velo Clube. Enquanto a bola não rola. 18h53, às 19h30, a bola rola no Morumbis para São Paulo e Ponte Preta. E você vai acompanhar todas as informações aqui no Central da Bola e os últimos minutos com a narração de Júlio Nascimento. E agora Antônio Lupe traz a ficha técnica completa de Tricolor e Macaca. Futebol, vamos CBN. Ponte Preta. Pronta e escalada para enfrentar o São Paulo às 7:30 da noite no Morumbis. A Macaca vai a campo com 12 Diogo Silva no gol, 18 Emerson, meia dúzia Sérgio Rafael e 14 Danilo Barcelos no sistema defensivo. Na ala direita com a 2, Maguinho. No meio campo, 55 Léo Oliveira, 25 Lucas Cândido e 37 Serginho. Na ala esquerda com a 15 Arthur. No ataque, Everton Brito tem a 29 e Jean Dias a 7. Esse é o time do técnico Alberto Valentim. São Paulo. Salve o tricolor paulista. Já classificado, o São Paulo está definido e escalado para enfrentar a Macaca com Rafael, 23 no gol. Na direita, 2 Igor Vinícius. Na zaga, 5 Arboleda, 28 Alan Franco e na esquerda com a 13 Enzo Dias. No meio-campo, 29 Pablo Maia, 21 Bobadilha e com a 10 Luciano. No ataque, Oscar tem a camisa número 8, Caleri tem a 9 e Lucas, camisa número 7. O tricolor hoje comandado pelo auxiliar técnico Maxi Cubeiras. A arbitragem do jogo. Daiane Muniz será responsável pelo apito no Morumbis. O assistente 1 é Alex Zang Ribeiro. O 2 é o Leandro Matos Feitosa e no VAR, Adriano de Assis Miranda. Saindo de São Paulo, rasgando a Anhanguera, chegando no Brinco de Ouro, Adriana Almeida traz a ficha técnica completa de Guarani Velo Clube. Futebol Globo CBN. Guarani. É o bugre do técnico Maurício Souza, escalado hoje com 1 Gabriel Mesquita, 2 Ian, 3 Rafael, 4 Lucas Rafael e meia dúzia Emerson, 5 Natan, 8 Caio Melo, 10 Anderson Leite, 7 Rafael Bilu, 11 João Marcelo e 9 para Deni Júnior. No banco, 12 Fred Conte, 22 Cauê Rafael, 13 Caio Dias, 14 Titi, 16 Vinícius Cauê, 15 Daniel, 18 Vinícius Iuge, 20 Isaac, 17 Raí Nascimento, 19 Luiz Miguel, 21 João Vitor e 23 Léo Porfírio. Velo Clube. O técnico Guilherme Alves manda clube
Manda Campo Velo Clube com 1, Pablo. 2, Yuri. 3, Rafael Ribeiro. 4, Gabriel Mancha e meia dúzia, Léo Campos. 5, Marcelo Augusto. 8, Léo Baiano. 10, Silas. 7, Pedro Favela. 9, Vinícius Leite e 11, Jefferson Nem. No banco, 12, Dalton. 13, Júlio Vaz. 14, Itambé. 15, Carlos Manuel. 16, Renan Siqueira. 17, Pedro Cacho. 18, Lucas Duni. 19, Caurari. E 22, Caio. A arbitragem do jogo. Vinícius Gonçalves Dias Araújo é o dono do apito. Seus assistentes, Luiz Alberto Andrini Nogueira e Bruno Silva de Jesus. No VAR, Hilbert Estevan da Silva. O comentário do jogo. Carlão, é muito simples, é aquela história, precisa vencer. Se quiser a classificação, hoje não pode nem pensar em conquistar um pontinho só, hein, Carlão? É verdade, Pio. A partida ganhou este contorno de dramaticidade, né? O Guarani necessita do resultado. A gente percebe aí muitas mudanças na escalação. Maurício Souza manda um meio-campo com 3 jogadores: Natan, Caio Melo e Anderson Leite. De repente, os 2 atacantes aparecendo também para ajudar, o Bilu e o Denis Júnior, ou o João Marcelo, né? O João Marcelo e o Denis Júnior têm a característica de definição. Mas quem vai criar, né? Quem que é o cara que vai pensar? O Anderson Leite não tem essa característica. Talvez o Caio Melo. Não tem também o talento de um meia, de um legítimo camisa 10, mas é o cara que tem um pouco mais de qualidade para fazer essa bola chegar aos atacantes. Mas é um jogo em que o Guarani vai ter que se impor. Do outro lado é um Velo que vem empolgado, com 2 partidas sensacionais, históricas na vida do Velo, né, em que ele empata com o São Paulo em Brasília e vence agora a Inter de Limeira, ou seja, está a um passo aí de permanecer na Série 1 do Paulista. Por isso o Guarani vai precisar jogar muito sério, jogar com muita responsabilidade. A boa notícia, a volta do Emerson pelo lado esquerdo é uma válvula importante, algo que não aconteceu no ABC. Então a gente espera um Guarani muito forte, muito compenetrado e competitivo, né, para que a tática aí do Maurício Souza dê certo e o Guarani consiga vencer e encaminhar esta classificação à próxima fase. Tem bola rolando já no Paulistão, 29 minutos lá no Distrital do Inamar. O Água Santa e a Inter de Limeira vão empatando 0-0, além de Guarani e Velo Clube, Santos e Noroeste, São Paulo e Ponte jogam também nesta quarta-feira, direto pra cabine do Brinco de Ouro. Tá tudo pronto pra Guarani e Velo Clube. Muitos irigueduns, cabelinha. Legal, Pio. Grande abraço a todos ligados aqui no futebol da CBN Campinas. Saída com a equipe do Velo. Toque inicial do Jefferson Nem. Está ao centro do campo. Todo mundo já postado para começar a partida aqui no Brinco de Ouro da Princesa. No meu cebolão faltou um minutinho ainda para 7 da noite. E o árbitro está aguardando alguma coisa parecida com isso. Senhor Vinícius Dias Gonçalves Araújo, com o tradicional uniforme rosa na camisa e na meia, calção preto. Arbitragem desta noite aqui no Brinco de Ouro. Vai começar a partida, hein? Tá tudo pronto, tá acertando o cebolão lá, o árbitro, apita o árbitro. Bola tá rolando no futebol da CBN Campinas. Guarani e Velo Clube. Futebol, vamos CBN. E a primeira investida da equipe do Velo Clube, quem vem bola pra grande era sobe a zaga do Guarani para fazer o corte, tira lá de dentro, quem subia de cabeça era o Rafael para fazer o corte, bateu cabeça com cabeça, lá tá tudo certo, segue o jogo, vem cruzamento pra área, o árbitro manda parar a partida, já chama o departamento médico do Guarani, porque no primeiro lance já bateu cabeça ali com o Lucas Rafael, camisa número 4, Adriano Almeida. O camisa número 4, mais o Silas tá ali perto do Velo. Não sei se foi exatamente ele quem bateu a cabeça com o Rafael, zagueiro do Guarani, mas a gente sabe que aí o cuidado é extremo nesses casos e por isso o departamento médico do Bugre já está em campo. Pelo que eu vi daqui, nós não temos o replay, mas eu acho que foi o ombro do Silas que bateu na cabeça do jogador do Guarani. O que dói bastante, dói, né? do mesmo jeito. A dor não muda e a segurança precisa existir, por isso o árbitro interrompeu o jogo para o atendimento do jogador bugrino. Eu falei o ombro porque o Silas nem tinha, né? O Silas tá lá, aliás, tá lá acompanhando também E foi cabeça com cabeça mesmo. Foi cabeça com cabeça. Então, o Silas é cabeça dura mesmo. Os dois onde encontra aquela história, né? Só olhando a bola e aí o choque acontece. Mas foi cabeça com cabeça mesmo. Agora ele passou a mão na cabeça, o Silas, né? O do Guarani vai voltar também.
Mas o do Velo Clube passou a mão na cabeça agora. Acho que a dor chegou nesse momento. Pois é, tá com delay. A dor na cabeça do Silas. Muito bem, vai bater o tiro de meta o goleiro do Guarani, o Gabriel Mesquita. O Lucas Rafael já tá tudo bem com ele, já tá pedindo pra voltar. Lá já foi inclusive autorizado o tiro de meta, batida, vem bola pro campo de ataque, sobe a zaga do Velo. Ali pelo meio do caminho, o Pedro Favela já dá um tapa na bola, joga pro campo de ataque, responde a zaga do Guarani. A bola sobe, desce, vem pelo meio. O Guarani trabalha, tenta chegar no campo de ataque, vem a marcação do Velo. Ali pelo lado direito quem chega é o Yuri, tenta sair jogando, a bola trabalhada aqui pelo Vinícius Leite, toca no campo de ataque, o Guarani chega por baixo, rasgando o Rafael, dá o bico da bola, despeça pro campo de ataque, responde mais uma vez o Gabriel Mancha, lá pelo lado esquerdo quem vai chegando, chegava, né, o lateral esquerdo, o Léo Campos, a bola vai pra fora, arremesso manual que favorece a equipe do Bugre. Passamos de 2 minutos deste primeiro tempo, já tivemos uma paralisação de atendimento médico, 2 minutos, hein, gente? E já temos gol também, e o Pio quer falar, manda aí, Pio. Já temos gol e é da Internacional de Limeira. A Inter sai na frente do Água Santa, 1-0 para cima do time de Limeira. Será que desencanta hoje o Leão Limeirense? Não tem uma vitória sequer no Campeonato Paulista. 2:40 de bola rolando, trabalha mais uma vez a equipe do Bugre na saída lá pela direita com o Rafael, dá um tapa na bola, o Ian recebe, rende a lateral do campo, faz o break, a marcação encosta para cima dele do Silas, ele faz o break, gira, recua, começa de novo no sistema defensivo do Guarani. Lucas Rafael, tá tudo bem com ele, perto da direita, já dá um tapa na bola pro Eberson, aberto aqui pela esquerda, torcedor já vai tentando empurrar a equipe do Guarani, vai trabalhando mais uma vez a equipe do Bugre. Lucas Rafael inverte a jogada lá pela ponta direita, consegue evitar a saída lá na frente. Quem chegava lá no João Marcelo conseguiu evitar a saída. A bola volta pela intermediária, já despassa Denis Júnior, fica com ela dominada lá na esquerda. Ele carrega a marcação, encosta, ele faz a finta, vem aqui pelo meio, encosta a marcação pra cima dele, deu um tapa na bola. João Marcelo tabelou com o Anderson Leite, devolve lá pela ponta direita pra chegada do Ian, chega antes dele por baixo o Léo Campos. Dá um tapa na bola, joga pra fora, arremessa manual que favorece a equipe do Bugre, lado direito, campo de ataque. 0-0 o placar do jogo. E os jogadores do Guarani vão se conversando, eles vão tentando se ajustar no posicionamento ali no campo de ataque. Fala, Carlão. Não, eu já percebi, o Anderson Leite tá mais pelo lado direito, o João Marcelo como cara da definição, o Denis Júnior mais pelo lado esquerdo, né? Então é importante, eu gosto do João Marcelo atuando como o último homem, como o cara para marcar o gol, diferente das últimas atuações do João, principalmente lá em São Bernardo do Campo, em que ele atuou pelo lado. Vai trabalhando mais uma vez a bola, a equipe do Guarani. Pois não, Adriana? Tô achando o público ainda muito tímido aqui no Brinco de Ouro, viu? Verdade. O tobogã hoje aberto, mas assim, 20% tomado, abaixo dele também, eu diria uns 20%, vitalícias bem vazias. Tá calor. Ó o Velo. Vem Velo pro campo de ataque, trabalhou lá pela esquerda, o Jefferson nem tentou cruzamento, chega a zaga do Bugre para fazer o corte, responde Léo Campos, devolve com Jefferson nem lá pela esquerda, ele trabalhou, botou na frente, chegou a marcação por baixo. Toque na bola do Rafael, do jogador que é o Rafael, zagueiro da equipe do Guarani, a bola vai para fora, o jogador fica reclamando ali de uma penalidade, o árbitro vai lá, chama atenção. Aí está tudo certo, só tiro de meta marcado, não é, minha cara, Adriana Almeida? Sim, só tiro de meta, os jogadores do Velo reclamam bastante. O árbitro coloca a mão no ouvido, como quem diz, como que parece estar se comunicando com alguém, mas já mandou o jogo seguir. E você falava do público, tem um bom público também vindo do Rio Claro, né? Para acompanhar o Velo aqui no Brinco de Ouro, né, Adri? Sim, o Velo, que é o caçulinha, né, dessa Série A1, inclusive hoje ainda tenta a 5ª vitória sobre o Guarani em toda a sua história, né? Então, é algo inédito aí para o Velo Clube, um time muito acanhado lá da cidade de Rio Claro, que sempre teve o Rio Claro como primeira equipe, mas agora com essa ascensão do Velo, a torcida vem, né? Rio Claro fica aí a cerca de uma hora e pouco de Campinas. Eu diria aí mais de 100 torcedores do Velo por aqui. É verdade, todos eles, pelo menos a maioria uniformizado. Trabalha a zaga da equipe do Velo para sair jogando mancha com ela, já dá um tapa na bola, joga em direção ao campo de ataque no meio do caminho. Vai sobrando a bola com o jogador do Guarani, mas está caído. Tem jogador caído de longe, me parece o Anderson Leite que desabou ali perto do círculo central do gramado, bota a mão ali nas costas, tá sentindo o jogador do Guarani. Departamento médico tá lá na lateral do campo, o árbitro manda seguir o jogo, mas ele vai chamar a atenção de alguém ali. O árbitro, o senhor Vinícius Dias Gonçalves Araújo, Adriana. Me parece o zagueiro do Velo aqui, o árbitro vai atrás dele. Eu lembro que o Anderson Leite tá voltando hoje de uma lesão muscular, né? Ainda com a mão ali nas costas. E agora os torcedores do Guarani aqui ficam irritados. O Rafael Ribeiro levou uma bronca do árbitro, mas
deu bola a favor do Velo Clube. 0-0 é o placar do jogo. Já passamos de 6 minutos deste primeiro tempo. Samba de cabeça ali pela intermediária. Zaga do Guarani para fazer o corte. Ela sobra com o Natan. Devolve lá com o João Marcelo de cabeça. Ajeita, toca do lado. Vem por baixo. Bilu faz a finta. Carrega a equipe do Bugre ali pela intermediária. Vai caindo, vai cambaleando. O árbitro para e marca a falta. É falta em cima do Bilu ali pela meia direita. Vai levar ali um tremendo perigo para a meta do Pablo, minha cara Adriana. Léo Baiano, capitão do Velo, foi puxando. O Bilu até tentou ganhar na vantagem, mas teve uma hora que ele ficou de saco cheio. Parou porque a falta já vinha sendo marcada, pertinho da grande área, vai levar perigo. Caio Melo bate bem. No último jogo ele meteu uma no travessão do São Bernardo. Ali o Caio Melo com a bola na mão, ao lado tem ali o Bilu, fica próximo a ele também, os jogadores vão se ajeitando da meia-lua da grande área, o Pablo tá preocupado, o árbitro vai autorizar a cobrança, é falta, é bom momento para a equipe do Guarani. Aumenta o volume aí, torcedor do Bugrão, vem comigo. É bom momento da equipe do Bugre, é falta que favorece o Guarani. Caio Melo e Bilu, os dois ali na cobrança da falta. É o Emerson, né? É o Emerson que tá ali, não é o Bilu não, é o Emerson que tá na cobrança da falta. Emerson de perna canhota, Caio Melo de perna direita, a barreira armada no meio da meia-lua da grande área, preocupado o Pablo, autoriza o árbitro. É falta para a equipe do Guarani, vai pra bola, Caio Melo, a batida teve desvio, bola pra fora. Escanteio que favorece a equipe do Bugrão, é lá pela direita, Adriano Almeida. Barreira bem formada agora, né? Subiu na hora certinha, também uma cobrança um pouco baixa demais, mas o Guarani tem um escanteio, é o Emerson agora quem se caminha ali pra cobrança. Vai lá o Emerson para fazer a cobrança, já passamos de 8 minutos de bola rolando deste primeiro tempo, tá 0-0 no placar do jogo, vem Guarani pra cima, é lá pelo lado direito a cobrança do esquinado, Emerson vai se ajeitando lá de perna canhota para fazer o levantamento. Lá do lado direito, todo mundo lá no meio da grande área. Tem muita pressa para fazer a cobrança o Emerson não, hein? Tem muita pressa não, o Guarani para chegar ali no campo de ataque. É escanteio, primeiro do jogo, é para a equipe do Bugrão. Tem o famoso empurra lá no meio da grande área. Emerson na batida, levantamento feito ali pelo meio, desvio de cabeça! Tiriguidu! Guarani é do Bugrão. O zagueiro Rafael foi lá no 15º andar para dar uma testada na bola, jogar pro fundo do gol. A 8 minutos deste primeiro tempo, o Bugrão de cabeça na cobrança do escanteio. Guarani. Todo mundo fica pedindo uma falta em cima do Pablo, goleiro da equipe do Velo, que inclusive tá caindo lá no meio na pequena área, e os jogadores vão todos pra cima do árbitro. Por enquanto, deu Jiriguidu, Rafael. 1 para o Guarani, nada para a equipe do Velo Clube, Adriano Almeida. Cobrança de escanteio fechada do Emerson. Foi na direção do Rafael. O Pablo subiu. Foi em busca dessa bola, mas o Rafael subiu mais alto que o goleiro do Velo. E aí houve o choque depois do cabeceio do zagueiro do Guarani pro fundo do gol. Eu, particularmente, do ângulo que estou, não vi falta, mas o VAR vai decidir melhor. E na comemoração, o Rafael pegou uma bola atrás do gol, colocou embaixo da camisa, imitou uma grávida. Vai ser papai o zagueirão do Bugre. 1-0, o Guarani tá ganhando, Carlão de Freitas. Ninguém tinha chego assim, assustando e tal e coisa. Na primeira chegada, o Guarani já botou pra era frente. tudo que precisava, né? O Guarani em 2 bolas paradas chegou, primeiro na falta cobrada pelo Caio Melo e depois o escanteio. Mostra que a bola parada é um forte do Guarani, principalmente essa bola aérea com os 2 zagueiros. Melhor pro Rafael que fez o gol. Vamos girar tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. Passamos de 10 minutos deste primeiro tempo de bola rolando. Gol tá confirmado, hein? Gol tá confirmado. 10:20. É o primeiro tempo do jogo aqui no Brinco de Ouro da Princesa. O placar da CBN tá assim, ó. Guarani 1 para o Bugrão. Velo Clube. Nada para o Velo, meu caro Antônio Lupe. Daqui a pouquinho a bola rola no Morumbis. Às 7:30 da noite, tem Ponte Preta e São Paulo, a Macaca buscando a classificação para as quartas de final e o São Paulo já classificado buscando a liderança. Depois do jogo do Guarani, as emoções finais de São Paulo e Ponte Preta. Central da bola. E é o segundo gol de Juan Ribeiro pra Inter de Limeira, lá no Distrital do Inamar. A Inter faz 2-0 pra cima do Água Santa. Daqui a pouquinho, além de São Paulo e Ponte Preta, na Vila Belmiro, 19h15, tem Santos e Noroeste. Futebol Globo CBN. Muito bem. Continua o atendimento ao goleiro aí, Adriano Almeida, bem à sua frente aí. E o massagista do Velo
faz até um sinal pro banco de reservas do Velo, mas eu não consegui entender. Ele parecia pedir alguma coisa lá pro banco. Coloca a mão na costela do goleiro do Velo, porque o choque foi ali na região da costela direita do Pablo, goleiro camisa 1 do Velo Clube. O goleiro tá realmente com muitas dores, sendo bem massageado na região da costela. Eu não sei se vai dar continuidade, porque o árbitro já chegou aqui perto para verificar com a equipe médica do Rio Claro a possibilidade ou não da sequência do Pablo no jogo. Já tá no aquecimento o goleiro reserva lá. O Velo veio com 3 goleiros para cá hoje, né? O Pablo e mais 2 reservas. Já tem um no aquecimento lá, o camisa número 12. Já tá no aquecimento lá ao lado do banco de reservas do Velo. Estamos com 12 minutos, o jogo tá paralisado aqui desde os 9 minutos. Aliás, desde os 8 minutos, quando saiu o gol da equipe do Guarani, era 8 minutos e meio, já estamos com 12 minutos, quase 12 e meio, ou seja, 4 de paralisação para atendimento do goleiro, Carlão. O que dá uma esfriada, né? Sim. O Guarani poderia aproveitar o ritmo, o embalo, né? De ter inaugurado o placar e colocar mais ritmo, mais lenha na fogueira, né? Agora dá uma parada, dá uma acalmada, mas a gente espera que o Guarani mantenha aí este ritmo forte e a eficiência, né? A eficácia, principalmente na bola parada. Agora o Pablo se levanta ali, faz um sinal de positivo, né, Adriana? Tá tudo certo, né? A bola já tá rolando de novo. Tudo certo, aparentemente, com o goleiro do Velo. Vamos ver se ele vai ser muito exigido, se vai sentir mais alguma coisa. Trabalha a bola a equipe do Guarani, Anderson Leite recebe lá pela direita. O árbitro pega uma falta, é falta que favorece a equipe do Velo. Lá pela meia esquerda, é falta que vai favorecer a equipe do Velo. Tá caído lá o Silas, que acabou levando ali o encontrão do jogador do Guarani, e a falta favorece a equipe do Velo Clube, Adriana. A falta pelo lado esquerdo agora, mas bola alçada, mas ainda vai mais um tempo, hein? Que jogo resenhado esse, muito, muito picotado nesse início. Pois é, 13 minutos, nós não tivemos, acho que 5 de bola rolando, né, houve o problema ali da cabeçada, né? Do zagueiro com o jogador do Velo Clube, aí teve a falta, né? Do Caio Melo, que originou o escanteio. Sim. Aí saiu o gol e a lesão do goleiro do Velo, ou seja, a bola não rolou ainda, né? E não foi falta pro Velo, tá? Bola posse do Guarani. Sai trabalhando mais uma vez a equipe do Bugre, joga errado, bola na área, girou, bateu pra fora do gol. Tá valendo nada. O Silas saiu ali na cara do Mesquita, tentou ali de voleio, mas a bola foi pra fora, mas a posição irregular estava anotado do camisa 10 da equipe do Velo, Dri. Se ele não tivesse em posição irregular e essa bola tivesse entrado, eu diria top 3 dos gols mais bonitos do Paulistão, porque foi um voleio quase bicicleta ali, muito bonito. Zaga do Bugre precisa ficar atenta. 14 minutos de bola rolando deste primeiro tempo, 1-0, o Bugre não tá ganhando, o Guarani está jogando errado mais uma vez, a sobra de bola com a equipe do Velo, vem para o campo de ataque o Yuri, recebe aqui pela direita, um tapa na bola, devolve ali com o Rafael Ribeiro, o zagueirão volta com o Mancha faz o domínio, ameaça, sai pro lado, sai pro outro, perto a canhota, faz o lançamento, a bola direto para fora, de graça para a equipe do Bugre, tem arremesso, mano, cobrador Anderson Leite, recebe de volta o Ian, domina a bola, toca no Natan bota lá pela ponta direita, chega a marcação para cima dele, ele briga pela bola para fora, arremesso, Manuel, para a equipe do Bugrão, é lá pela direita, vai se ajeitando o Natan, deixa lá pro Ian, o Ian chega para fazer a cobrança, com as mãos, joga a bola ali para intermediária, Anderson Leite, devolve lá pela direita, Pilu, toca na bola, vem carregando pro campo de ataque, tenta o toque ali pelo meio, gira bem, escapa da marcação, botou pela meia, chegou por ali, o Denis Júnior não consegue o domínio, a bola escapuliu, sai jogando o Silas com ela, bota a bola lá pelo lado esquerdo, mais uma vez por ali com o Léo Baiano, devolve lá pela lateral esquerda, ali chegava o Léo Campos, recebe falta, o jogo tá parado, é falta que favorece a equipe do Velo do sistema defensivo, girando mais uma vez o tempo, o placar do jogo no futebol da CBN Campinas, 15 minutos de bola rolando, primeiro tempo de jogo aqui no Brinco de Ouro da Princesa, o placar da CBN tá assim, ó, Guarani, 1 pro Guarani, Velo Clube, nada pra equipe do Velo, Antônio Lupe. Daqui a pouquinho, 7h30, tem São Paulo e Ponte Preta no Morumbi. A novidade da Macaca é o retorno do meia Serginho, confirmado no time titular. O tricolor vai com força máxima. Central da Bola. Série A2, 16 minutos do primeiro tempo, Ituano e Oeste vão empatando 0-0. Mais cedo, Juventus e Grêmio Prudente ficaram no 1-1 e o Primavera tá impossível. 4-0 pra cima da Votuporanguense. Futebol Globo CBN.
Carlão de Freitas, o Guarani tá errando muitos passes, pra mim, devido à marcação forte que o Velo exerce aqui no meio campo. Sim, faz a marcação forte, exige, né, do sistema defensivo do Guarani. O Guarani com dificuldades para sair, já errou numa saída com o Gabriel Mesquita, por isso agilidade, por isso que eu gosto do meio-campista genuíno, o camisa 10, porque é o cara da organização, o cara que dá dinâmica nesse meio-campo, coisa que o Guarani não tem. Vem mais uma vez o Velo pro campo de ataque, trabalhando a bola aqui pela direita. Quem vem com ela é o Vinícius Leite. Ele carrega em busca da linha de fundo, tem marcação para cima dele, o desvio foi feito pelo Emerson, bola para fora, escanteio. Escanteio que favorece o Velo, segundo no jogo, primeiro para a equipe de Rio Claro, Adriano Almeida. É pelo lado direito do ataque do Velo agora, mas é o lateral esquerdo, o Léo Campos, quem dá um pique e vai lá para a cobrança para quem sabe buscar perigo e quem sabe também o empate do time de Rio Claro. 16 minutos e 50, escanteio do jogo. É pela direita, vai se ajeitando ali o Léo Campos para fazer a cobrança de perto da canhota, vai todo mundo lá pro meio da grande área. Preparou o levantamento, sobe de cabeça para fora. O Mancha, zagueirão, subiu ali pelo meio da pequena área, deu uma testada na bola, subiu demais, linha de fundo, só tiro de meta para o Bugrão, Adriano Almeida. Primeiro lance de perigo mais efetivo do Velo Clube na tentativa de buscar o empate. O Caio Mancha saiu aqui da defesa, ele não é o zagueiro mais alto do Velo, mas subiu mais alto que todo mundo. Sai jogando errado de novo a equipe do Guarani, a pressão do Velo ali ao redor da grande área, o toque feito pelo zagueiro Lucas Rafael direto para fora, arremesso é Monó, já cobrado pelo Velo, toque na bola, vem ali com Vinícius Leite pela intermediária, escapa da marcação vai para cima dele, na roubada de bola vem o Bilu, escapa da marcação também, que foi para cima do Léo Baiano, foi tocado por trás, é falta, vai pintar cartãozinho do jogo, é falta em cima do Rafael Bilu ali pelo meio campo, minha cara Adriana. E cartão para o Pedro Favela, né? Cartão muito bem aplicado para o camisa 7 do Velo, no momento em que o contra-ataque do Bugre estava armado. E vem Bugre para o campo de ataque com o Emerson aqui pela esquerda, ele carregou, preparou o cruzamento na segunda trave e sobe a zaga para fazer o corte. Ela volta com o Caio Melo, toca do lado, tabelinha com o Denis Júnior, Caio Melo, abre a bola pelo lado esquerdo, Emerson foi um pouquinho mais forte, ele corre para evitar a saída, faz o domínio, dá um tapa na bola, Caio Melo recebe ali pertinho do bico da grande área, faz a finta, carrega na linha de fundo, tenta cruzamento, vem rasteirinho por baixo, Rafael Ribeiro. Zagueirão tava lá para dar um bico na bola, joga para fora do campo, arremesso é manual para a equipe do Bugre. Lado esquerdo, o Bugrão vai chegando, Emerson na cobrança com as mãos, volta com Lucas Rafael, zagueirão toca do lado, trabalha com o Natan, que vai armando a jogada nesse momento, o lançamento é feito lá pela ponta direita, sobe de cabeça para fazer o quarto, Léo Campos, o Velo tenta sair jogando, o Guarani aperta a marcação, vem para cima na roubada de bola, na briga, a bola sobrou lá pela direita com o Ian, tenta o cruzamento por baixo, o corte é feito, o zagueiro tava lá, bem postado para fazer o corte, a bola subiu, desceu, sobrou à frente da grande área, o toque é feito, Mancha, sai jogando esquisito, quem tenta consertar por ali é o Silas, toca na bola, o trabalho é feito, vem pro campo de ataque, foi empurrado, é falta. Falta do zagueiro Rafael pra cima do Silas ali, o jogo tá parado, é falta pro Velo. Futebol Globo, CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas, planos PJ com 50% de desconto em 2 mensalidades. Contrate agora. Agora, Carlão, Guarani, apesar dessa marcação chata do Velo no meio campo, daqui a pouco você fala, porque o Guarani vem de novo, tá bem diferente o Guarani em relação ao jogo contra o Novo Horizontino, já dá até pra falar agora, cara. Mais ligado, né, Cabela? Mais ligado, tem o Emerson, que é uma válvula de escape interessante, é o jogador mais agudo até aqui, é o cara que dá, né, a oportunidade de uma combinação com os meias através aqui das descidas pelo lado esquerdo. E é um Guarani tentando se impor. O jogo ainda tá muito no bumba meu boi, né? Muito chutão. Ainda não há uma imposição, apesar do Guarani estar vencendo por 1-0, mas aos pouquinhos o Bugre vai tendo as rédeas da partida. Ali a falta do Marcelo Augusto pra cima do João Marcelo, o jogo tá parado, é falta, vai levar perigo, Adriana. E o Marcelo Augusto abriu a caixa de ferramenta para cima do João Marcelo, viu? De Marcelo para Marcelo. Vai vir bola levantada na área. É o Natan quem tá por ali. Natan recebe curtinho, já dá um tapa na bola, faz a abertura lá pela direita, por ali, Caio Melo, pintou, levantamento, segunda trave, de cabeça, o desvio pra fora do gol. Tiro de meta que favorece a equipe do Velo, Adriana. É o Rafael de novo quem subia por ali, ele já fez o primeiro, tava tentando o segundo e detalhe, né, que depois do primeiro gol o goleiro Pablo sentiu a costela, um massagista, acreditou o massagista, o médico do Velo, ficou aqui atrás do gol com uma mala, dando um suporte toda hora, conversando com o goleiro, agora ele saiu, foi até o banco,
buscar alguma coisa ou até o vestiário, porque a mala continua aqui do atendimento. Eu não sei, o Pablo ainda tá sentindo algum desconforto. Vem Guarani pro campo de ataque, Denis Júnior, deu um tapa na bola, a bola passa por todo mundo ali pelo meio, quem chega, Léo Campos, devolve, bola recuada com Pablo, sai jogando Léo Campos lá pela esquerda, já despacha pro campo de ataque, lançamento foi feito, no meio do caminho tava por ali o Silas, ele tenta o domínio, a bola saiu, agora saiu, o último toque do Guarani, o arremesso é manual para o Velo. Vamos girar tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Aqui Brinco de Ouro da Princesa, 11ª rodada, Série A1 do Campeonato Paulista, vem Bugrão, pro ataque, Denis Júnior, preparou a batida, bola rolada, mais atrás, Natan, toca pela esquerda, Caio Melo, encontra Emerson, bico da grande área, marcação encostou, abriu lá na linha de fundo, Caio Melo chegou, cruzamento, vem pelo meio da área, tá viva a bola pelo meio, chega a zaga do Velo, pra fazer o quarto tiro, perigo de lá. Eu dizia, aqui Brinco de Ouro, placar da CBN, tá assim, ó. Guarani. Rafael a 8 minutos de cabeça, 1 para o Bugrão. Velo Clube. Nada para a equipe do Velo. Daqui a pouquinho tem São Paulo e Ponte Preta, Antônio Lupe. No Morumbis, a bola rola 7h30 da noite. Faltam poucos minutos, 8 minutos para a bola rolar. A Ponte Preta, a principal novidade, além da volta do Serginho, Everton Brito no ataque, o companheiro de Jean Dias. O São Paulo com Oscar, Caleri, Lucas e Luciano no time titular. Central da Bola. Bola rolando na Vila Belmiro, Santos e Noroeste 0-0 com Neymar em campo. Intervalo de jogo lá em Diadema, Água Santa 0, Internacional de Limeira 2. Com esse resultado de momento, o Guarani vai assumindo a liderança do Grupo B com 14 pontos. O Peixe, vice-líder com 12, Bragantino tem 11. Mais uma falta, um pouquinho mais dura ali no círculo central do gramado, falta do Rafael Ribeiro. O árbitro só chamou atenção, mas não pintou cartão não, né, Dri? Não, por enquanto não, mas me chama a atenção o número de faltas do Velo aí, excessivos. Depois eu vou até entrar nas estatísticas, porque para demais o jogo a equipe de Rio Claro. O Rafael Ribeiro saiu lá da zaga e veio buscar o Denis Júnior no círculo central do campo, Carlão. É um jogo muito físico, né, Cabelo? A gente não vê aquela criatividade, triangulações, né? O Emerson chama mais atenção até pelas ultrapassagens, mas é um jogo muito de imposição e nesta característica o Guarani vai vencendo com o meio campo mais povoado. 23 minutos deste primeiro tempo, 1-0, Guarani tá ganhando. Já faz de domínio Guarani mais uma vez, vem com o Anderson Leite ali pelo círculo central do gramado, dá um tapa na bola pela esquerda. Caio Melo, já faz a ligação com o Emerson, ajeita a bola na perna da canhota, encosta a marcação pra cima dele, recua com o zagueiro que é o Lucas Rafael, ajeita na perna direita, gira o corpo, despacha lá pela ponta direita, Bilu ajeita de cabeça, o Anderson Leite dá um tapa na bola, joga na linha de fundo, Bilu vai chegar na linha de fundo, pintou cruzamento pelo meio, toque é feito, no bate-rebate, a sobra de bola, batida, pega o goleiro! Todo mundo fica pedindo um toque de mão do jogador que estava caído no gramado, Adriano Almeida. Mas o juiz mandou seguir, até porque o Rio Claro repôs muito rápido a bola. O cruzamento veio para o João Marcelo e o Marcelo Augusto travou na hora que o atacante do Guarani iria completar para o gol. E aí a bola ficou fraca, a defesa reboteou, quase o segundo do Bugre. Vem mais uma vez o Velo para o campo de ataque, aqui pela direita, trabalhando com Vinícius Leite, faz a tabelinha, ligação ali pela meia, se apresenta bem o Pedro Favela, tenta a finta, marcação vai para cima dele, na roubada, João Marcelo toca na bola, Bilu recebe, domina, breca, olha o Anderson Leite, deu de graça, do Anderson Leite pro Vinícius Leite, já faz a ligação, lá pela ponta canhota, se apresentou por ali, Léo Baiano, fintou, carregou linha de fundo, pintou cruzamento, segunda trave, passa por todo mundo, Silas corre para ficar com ela, devolve mais atrás com o Yuri, ajeita a bola perto da canhota, fez o passe ali com o Vinícius Leite, encontra o Pedro Favela, batida longe do gol, caiu lá na Cidade Alta, em Rio Claro, minha cara Adriano Almeida. Muito mal agora o Pedro Favela, essa bola subiu demais. O Rio Claro até toca bem a bola ali na intermediária, mas na hora das conclusões falta nenhum chute que foi ao gol ainda, dá trabalho ao Gabriel Mesquita. Toque CBN marcando, nós vamos girando o tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas. Já passamos de 25 minutos e bola rolando neste primeiro tempo de jogo aqui no Brinco de Ouro. Placar da CBN tá assim, ó. Guarani. 1 pro Guarani. Velo Clube. Nada pra equipe do Velo, meu caro Antônio Lupe, dá uma passadinha nas escalações de São Paulo e Ponte Preta aí, Lupe. Time subindo pro gramado, a Ponte Preta de Diogo Silva, Emerson, Sérgio Rafael, Danilo Barcelos, Maguinho, Léo Oliveira, Lucas Cândido, Serginho e Arthur, Everton Brito e Jean Dias, o São Paulo de Rafael,
Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Enzo Dias. Pablo Maia, Bobadilha e Luciano. Oscar, Caleri e Lucas. Tudo pronto no Morumbis. Daqui a pouquinho a bola rola para São Paulo e Ponte Preta. Central da Bola. Bola rolando em 3 jogos pela Série A13. Itapirense Desportivo Brasil, Lemense Rio Preto, Sertãozinho e Comercial, tudo 0-0. Cabelá. Oi, diga, Adri. Vale dizer que o público melhorou muito no Brinco de Ouro desde o apito inicial. Esse horário com o trânsito campineiro realmente é ruim para o torcedor chegar. Gosto do público agora. Vem Guarani pro campo. Ô, Emerson! Eu já ia falar, vem Guarani com o Emerson pela esquerda, vai pintar cruzamento, ele deu um bicão na bola, jogou lá no portão de entrada principal do Brinco de Ouro, Carlão de Freitas. E o jogo, hein, Carlão? O jogo continua um jogo muito físico, né? O Velo, ele joga atrás da linha da bola, em alguns momentos ele sobe a marcação na saída de bola do Guarani, mas joga no erro do Guarani. Por isso que o Guarani tem que ter atenção. Agora, há alguns minutos, o Anderson Leite deu de presente pro jogador do Velo. É isso que o Velo quer. Então, por isso, muita atenção nessa saída de bola. Em alguns momentos, dá o chutão para brigar pela segunda bola, como está fazendo agora o Gabriel Mesquita. Não pode ficar dando sopa, não pode ficar dando moleza, porque o Velo, ele está justamente atrás deste erro do Guarani para tentar empatar o jogo. 27 minutos de bola rolando deste primeiro tempo. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Trabalha a série de bola, a equipe do Velo vem por baixo o Ian para fazer o corte, cortou bonito, a sobra de bola Guarani já responde no campo de ataque, no meio do caminho estava por ali o Pedro Favela para fazer a roubada, joga a bola com o Léo Campos, despacha, dá um bicão na bola para o campo de ataque, buscava o Silas, quem sobe de cabeça para fazer o corte é o Rafael, ele toca na bola, briga por ela, o Velo vem para o campo de ataque, o árbitro para, pega uma falta, é falta do time do Velo, mais uma falta do Velo. Mais uma vez o Guarani sai trabalhando a bola pelo sistema defensivo. Denis Júnior trabalha com Caio Melo, devolve com Emerson, Caio Melo, mais uma vez, mais atrás, agora com o Rafael. Faz o domínio, é o Lucas, Rafael fez o passe agora sim com o Rafael lá pela direita. Na perna direita faz o lançamento, vem bola para o campo de ataque, subiu a bandeira. Subiu o Bilu, mais alto foi a bandeira que anotou a saída de bola, arremesso manual para a equipe do Velo no sistema defensivo. 28 minutos de bola rolando deste primeiro tempo, 1-0, o Bugrão tá ganhando. O Bugrão vai voltando neste momento na liderança do grupo do Campeonato Paulista. O Bugrão que com essa vitória, dependendo dos demais resultados, não, mas com essa vitória, né, Pio? O Guarani fica dependendo só dele para se classificar, é isso? Exatamente, Cabela, porque o Santos tá empatando, né? O Bragantino com 11 pontos, se o Guarani não vencer na rodada nem a Portuguesa, eles poderiam ir a, no máximo 14. O Guarani, dependendo de um empatezinho, já se classificaria. 28 minutos e 40. Mais uma vez trabalha a equipe do Velo na saída de bola. Guarani aperta a marcação, sobra de bola pela intermediária. Passe feito apertado aqui pro Emerson. Recua para começar de novo lá no sistema defensivo. Quem sai jogando, trabalhando com ela, Lucas Rafael. Toca na bola, vem buscar o jogo ali pelo meio. O Natan domina, toca do lado. Caio Melo. Quase que o Natan perde a bola no lugar perigoso, hein? Adianta a marcação, a equipe do Velo. Guarani vai tentando, sai jogando, erra. É aquilo que a gente falou agora há pouco, Carlão. A marcação do Velo vai apertando, que faz com que o Guarani erre. E errou de novo. Errou de novo. O Guarani não tem um jogador tão acima da média para sair jogando. Por isso, eu vejo a necessidade de um jogador mais rápido, um jogador de qualidade no meio-campo, até para ajudar nessa saída de bola, para ser o elo, né? Para participar das ações ofensivas. Fica tocando a bola, uma hora vai errar. E é justamente o que o Velo quer. Como errou agora o Caio Melo. Saiu lá o Pablo, dá um bico na bola, joga no campo de ataque, no meio do caminho vem Lucas Rafael, dá um bicão, o Velo recupera a bola, vai trabalhando mais uma vez no campo de ataque, Chilas dominou, devolveu, Vinícius Leite aqui pela direita para fazer o domínio, toca do lado, curtinho, Yuri devolve com Favela, mais atrás para começar com o zagueiro que é o Rafael Ribeiro, faz a fita para cima do Denis Júnior, escapa da marcação, tenta dar um tapa na bola, bola desviada, vem pelo meio, a zaga do Guarani, faz o corte, olha aqui, que vulco que tá virando ao redor da grande área do Guarani, hein? O Velo, quando aperta a marcação, o Guarani não consegue sair, Carlão. É um jogo de bumba, meu boi, o Cabelo, um jogo de imposição. Neste momento, o Velo mais agrupado, até mais organizado que o Guarani, consegue colocar a defesa do Guarani em dificuldade. Ora, o Guarani tem esse domínio, mas não há assim, o Guarani tá dominando o jogo, o Velo está dominando o jogo, não. É jogo de imposição e principalmente no meio campo. Não tivemos uma chance clara de gol ainda. Fica caído o jogador, o Jefferson Nem, pedindo ali uma possível cotovelada.
Não era o Ney, não, acho que era o Léo Baiano, né? O Léo Baiano ficou caído ali, já foi lá, falou com o árbitro, conversou ali com o árbitro, mandou seguir o jogo, agora ele vem pro campo de ataque, sai com bola e tudo, arremesso é manual pro Vela, lá pelo lado esquerdo, girando mais uma vez o tempo e o placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. 30, vamos chegando a 31 minutos de bola rolando deste primeiro tempo aqui no Brinco de Ouro. É a 11ª rodada da Série A1 do Campeonato Paulista. O placar da CBN tá assim, ó. 1 pro Guarani. Velo Clube. Velo Clube não tem nada. Lupe. Tudo prontinho lá no Morumbis, equipes em campo, a Ponte toda de preto, o São Paulo todo de branco. A bola vai rolar para São Paulo e Ponte Preta daqui a pouquinho no Morumbis. Central da Bola. Libertadores da América, 32 do primeiro tempo. Boston River do Uruguai e Nublense do Chile vão empatando 0-0. Daqui a pouco, às 9:30 da noite, com transmissão da CBN, tem Universidade Central da Venezuela e Corinthians. Futebol Globo CBN. 31 minutos e 50 de bola rolando, vem Vela pro campo de ataque, lançamento forte, o Yuri não consegue o toque de cabeça, a bola pra fora. Fala, Carlão. Olha, tudo bem que está vencendo o jogo e a gente espera que leve essa vantagem para o vestiário, porque a torcida entende, ela tá vendo que tecnicamente o Guarani não faz um bom jogo, o gol saiu de bola parada, não teve uma jogada, não teve uma articulação, né? O Emerson desceu muito pouco, ele iniciou de uma maneira promissora, mas caiu, já foi engolido aqui pela marcação do Velo, e o Guarani não tem uma jogada, essa bola não passa pelo meio campo, é apenas chutão, buscando a velocidade do Rafael Bilu, a força do Anderson Leite no meio campo, mas de lucidez o Guarani não apresentou nada até agora. Bola recuada lá pro Pablo, goleiro do Vela ajeita a bola perto da canhota, busca alguém pro passe, vai fazer o lançamento, ligação direta, lá no campo de ataque, ligação direta lá na frente, quem sobe é a zaga do Guarani para fazer o corte, tava lá Lucas Rafael, joga a bola com o João Marcelo, tenta ali o lençol para cima do Rafael Ribeiro. Começou! Tenta se recuperar, bola vai pra fora. Começou onde? No Morumbis, bola rolando. 10 segundos de jogo. São Paulo e Ponte Preta pela penúltima rodada da primeira fase do Paulistão. Vamos calmante aí, Lupe. Vamos calmante. 33 minutos de bola rolando aqui no Brinco de Ouro. Tá 1-0 pro Guarani. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas, planos PJ com 50% de desconto em 2 mensalidades. Contrate agora. Velo no ataque, lançamento feito. Mesquita faz a defesa, o goleiro do Guarani ali com tranquilidade. E o jogo tá tão truncado no meio campo que eu nem chamo Adriano Almeida, que a bola não tá chegando. A bola não chega. Nem no gol, nem no outro. O Cabela e Adri, para participar da resenha também, eu acho que o Maurício Souza, no intervalo, ele pode pensar numa solução aí. O próprio João Vitor, o João Miguel, que são jogadores criativos, o Luiz Miguel, jogadores criativos para dar um pouco de qualidade nesse meio campo do Bugre aí. Pois é. Fala pra gente aí, o banco de reserva do Guarani aí, Adriano Almeida. Olha, Cabela, além do goleiro Fred Conte, o Guarani tem o Cauê Rafael também, goleiro, Caio Dias, Titi, Vinícius Cauê, Daniel, Vinícius Iuge, Isaac, Raí Nascimento, Luiz Miguel, João Vitor e Léo Porfírio. A gente lembra que o Guarani esse ano contou com o reforço do ex-Ponte Pretano Matheus Regis. Fez uma primeira rodada de Paulistão muito boa, mas daqui a pouquinho eu conto a situação desse atacante do Guarani. Já passamos de 34 minutos deste primeiro tempo, trabalho Velo de um lado, de outro, ali pelo meio que trabalha o Léo Baiano, mais atrás ele toca na bola com Marcelo Augusto, que faz a abertura pela esquerda com o Rafael Ribeiro, a torcida começa a cantar, tá sentindo que o Guarani tá precisando de ajuda em campo, tá precisando de ajuda, agora uma falta do Lucas Rafael, falta em cima do Vinícius Leite, vai levar perigo essa falta para a equipe do Velo, Adriana. Vai levar perigo, é perto da grande área, a torcida sente o momento ruim, sente que tá na reta do final do primeiro tempo e vem junto pro Bugre segurar essa vitória parcial. Tá aí o toque de 35 minutos, é o primeiro tempo do jogo aqui no Brinco de Ouro. 1-0, Guarani tá ganhando, gol de cabeça do Rafael a 8 minutos dessa primeira etapa e só. Guarani não consegue chegar.
O Velo aperta no meio campo. O Velo também não chega, viu? Você que tá ligando aí, acompanhando, o Velo também não chega, não. Só que o Velo aperta muito. A marcação do Velo é bem mais forte que a do Guarani. Já passamos de 35. Na cobrança da falta tem Léo Campos de perna direita. De perna esquerda. De perna direita tem o Favela. Vai pra ela, Léo Campos bateu direto pro gol. Espalma Mesquita. O canhão da intermediária Mesquita botou para escanteio, Adriana. Primeiro grande trabalho do Gabriel Mesquita no jogo. E o Velo Clube se assanha. E vem cruzamento agora na cobrança do escanteio. Léo Campos mais uma vez na cobrança. De perna canhota, vem bola para a grande área. Preparou, levantamento fechado. Passa por todo mundo, vai para fora. Passou por 10 jogadores essa bola ali no meio da pequena área, foi pra fora, só tiro de meta, Adriana. O escanteio foi muito bem cobrado, aqueles fechadinhos que é difícil interceptar. Os dois zagueirões do Rio Claro subiram, mas não alcançaram. Pra sorte do Guarani, é só tiro de meta. Girando o tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 36 minutos, bola rolando aqui no Brinco de Ouro, primeiro tempo de jogo, 11ª rodada do Campeonato Paulista. Placar CBN tá assim, ó. Guarani 1. Velo Clube nada. Situação de momento no Morumbi, Antônio Lupe. 3 minutos e 50 do primeiro tempo. Tudo igual. São Paulo 0, Ponte Preta 0. Comecinho de jogo no Morumbi. Central da Bola. 19 minutos do primeiro tempo, Santo e Noroeste vão empatando por 0-0. Lá em Diadema é gol do Água Santa, diminui o placar. Agora, Inter de Limeira 2, Água Santa 1. Com esse resultado parcial, a Inter está deixando a zona do rebaixamento. Futebol Globo CBN. Trabalha Velo mais uma vez no campo de ataque, vai tocando ali pela meia. Yuri recebe na direita, devolve. Rafael Ribeiro, zagueiro, toca no Pedro Favela. Faz o domínio do lado, bola rolada ali com Marcelo Augusto. Vem pro campo de ataque. Ele que é mais zagueiro, é zagueiro, Marcelo Augusto. Tá de 5 ali, mas tá jogando de terceiro zagueiro. Agora o Natan comete falta. Natan cometeu uma falta um pouquinho mais dura, vai pintar cartão amarelo pro camisa 5 do Guarani. E o jogador do Velo tá caído no gramado. Me parece que é o Yuri, Adriano Almeida. E o Natan tava pendurado, Cabela. Ele não entra em campo na última rodada do Guarani, quando o Guarani vai a São Paulo enfrentar o Corinthians para decidir a sua classificação à próxima fase. Jogador importante agora que será desfalque, o volante Natan. E eu tô olhando lá no banco de reservas, o Maurício Souza, ele tá gesticulando de um lado, de outro, mas falando com ele mesmo. Porque lá onde ele tá, os jogadores não estão nem olhando pra ele, cara. Eu acho que ele deve estar se questionando a própria escalação, né? Porque o Guarani não foi bem montado. O Guarani não teve uma articulação. Mano, não foi tão mal quanto o São Bernardo. Não foi, o primeiro tempo foi muito bom, porque né? mexeu. Então a escalação não foi legal. Jogadores truculentos ali no meio campo, jogadores sem mobilidade de um meia para dar dinâmica, né? Eu acho que faz falta um João Vitor, faz falta um Luiz Miguel para trabalhar, para colocar os atacantes do Guarani numa situação boa, com clara evidência de gol. Isso não aconteceu. O Emerson, que é uma válvula de escape, também está sendo muito bem vigiado pelo sistema de marcação do Velo, e o Velo está gostando do jogo. Não criou uma chance clara, até criou, agora teve o escanteio, a bola parada que passou na área do Guarani, mas ainda não exigiu tanto do Gabriel Mesquita, mas gosta mais do jogo. A gente percebe um Velo mais ligado na partida do que o Guarani. O Maurício pode pensar em alteração para a etapa complementar, senão ele vai se complicar. Vai se levantando ali o Yuri, mancando da perna direita. A bola já foi colocada no local da cobrança da falta. Tá tudo certo com o Yuri, é falta para a equipe do Velo, todo mundo ali perto da meia-lua da grande área, hein? Tá preocupado lá o Mesquita. É falta anterior, o tal do Léo Campos tem um canhão lá, obrigou o Mesquita, hein? Agora vem jogada encerrada, levantamento feito lá na segunda trave, vem bola pro meio da área. Denis Júnior tava lá para fazer o corte, a sobra de bola com Jefferson Nem, ele tenta a finta, escapa bem da marcação do Anderson Leite, já faz a ligação, joga a bola pra dentro da grande área, sobe Léo Baiano, opa! O toque de mão sobrou, Léo Baiano bateu pra fora! Fica todo mundo pedindo um toque de mão ali do Denis Júnior no meio da área. Olha a minha visão daqui, ele tá com o braço aberto e a bola explodiu no braço dele, Adriana. No momento em que ele sobe para tentar interceptar o cruzamento, né? E aí o jogador do Rio Claro toca nessa bola e a bola resvala. Eu tô mais longe, eu não tenho uma visão de cima igual você. Se o pessoal, Rafael Pio, conseguiu o visual, porque o árbitro me parece ainda aguardar uma posição do VAR. Exatamente, está analisando o VAR.
O árbitro Vinícius Dias Gonçalves Araújo está aguardando e o Rafael Pio, se você tiver imagem, você nos ajuda, Pio. Ele tá de costas, né, Cabelo? O jogador do Velo Clube faz o cabeceio e o atacante Bugrino tá de costas pra jogada. Agora, é aquela situação, ele tava com o braço aberto. O árbitro pode entender que estando com o braço aberto, ele assumiu o risco de... Enfim, a gente não vai saber. Mas ele não estava sequer olhando pra bola, porque ele estava de costas. Não deu. Segue o jogo, tiro de meta que favorece a equipe do Guarani. Vamos girar mais uma vez o tempo e o placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. Passamos de 40 minutos deste primeiro tempo. Placar da CBN tá assim, ó. Guarani. Rafael a 8 de cabeça, 1 para o Bugrão. Velo Clube. Nada para a equipe do Velo, Antônio Lupe. 8 minutos do primeiro tempo e o São Paulo já chegou 2 vezes com perigo ao gol da Ponte Preta. Primeiro com o Caleri, que bateu cruzado e a bola passou muito perto. E Oscar, de fora da área, quase marcou um golaço, mas por enquanto 0-0 no Morumbi. Central da Bola. Série A2, todos os jogos do primeiro tempo. Ituano e Oeste, 42 minutos. Linense e Capivariano, 12 minutos. Mesmo Vem tempo. Guarani, bola batida de fora da área, desvio pra fora do gol! Guarani. A batida da meia-lua grande área teve desvio, o goleiro foi para um lado, a bola para o outro, ela saiu caprichosamente no pé da trave direita do Pablo, linha de fundo, só tiro de meta, Adriana. Foi o chute, escanteio, Cabela, porque o chute do Anderson Leite, ele não foi tão forte, mas aí no meio do caminho, Marcelo Augusto colocou o pé na bola, que susto o Velo tomou. Escanteio, Caio Melo na bola. Escanteio pro Guarani, 42, Caio Melo na batida, perto à direita, levantamento do primeiro pau, sobe a zaga do Velo para fazer o corte, ela vai sobrando ali pela intermediária, o Natan chega na bola, recua na fogueira ali, dá um tapa nela, faz a abertura do lado errado, o Velo faz a pressão, sai jogando mais uma vez a equipe do Velo. Vamos lá, Rafael Pio, complementa aí. Complementando 13 minutos do primeiro tempo também para São Bento e Santo André. Os 3 jogos pela 2, tudo 0-0. Vem Velo, de novo pra cima do Guarani, bola rolada, Vinícius Leite recebe pela meia direita, faz a finta, puxa ali pela intermediária, levanta a cabeça, devolve, lançamento forte, pra fora, direto, fica reclamando ali do erro que ele cometeu, a bola vai pra fora de graça pra equipe do Guarani, com um arremesso manual, vai lá pela direita, Futebol Globo, CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Galão de Freitas, Guarani tá passando um sufoco danado, hein? Não foi um bom primeiro tempo, o Guarani pode até aumentar o placar, né? Mas não foi um bom primeiro tempo, algumas lições deverão ser tiradas pelo Maurício, eu acho que ele deveria colocar o João Vitor ou o próprio Luiz Miguel, jogadores leves para ajudar ali no setor de criação, para dar um pouco de leveza nesse meio campo, porque é um Guarani truculento, é um Guarani pesado no meio campo e de fácil marcação. Qual chance trabalhada o Guarani teve? Nenhuma. O Anderson Leite chutou aqui no rebote, né? Então precisa sim de um jogador com um pouco mais de consciência de organização de jogo, porque o Guarani está sentindo falta. Vem Guarani na roubada de bola, vem com o Denis Júnior ali pela intermediária, dá um tapa na bola, faz a abertura com o Bilu, lá do lado direito, encarou a marcação, gingou, puxou na perna da canhota, preparou, bateu pro gol, pra fora do gol. Passa sobre a meta do Pablo, linha de fundo, o árbitro tá dando ali escanteio, é isso, Adriana? É isso mesmo, eu confesso que eu não vi esse desvio da zaga do Velo no chute do Rafael Bilu, mas foi escanteio, o Guarani sem pressa nenhuma. Eu vou só contar rapidinho, Matheus Regis tem uma lesão no joelho, é uma lesão crônica que precisa de cirurgia para que ele atue amplamente. O problema é que o São Bernardo ainda não autorizou essa cirurgia. Ó, o escanteio, daqui a pouco eu conto a outra história do Matheus Regis. Nossa, é o Force Camp, hein? Tanta história que tem pra contar ele, hein? Brincadeira. Daqui a pouquinho a Adriana completa. É escanteio pro Guarani, quinto do jogo, terceiro pra equipe do Bugre. Emerson de perto da canhota, lá pela direita, vem bola pra grande área. Posso falar como é que foi esse chute aí? Posso falar, Carlão? Se é o que eu estou pensando, não pode falar. Não pode falar. É aquela gíria da várzea, né? Eu sei. Pelo amor de Deus. Que raspa, né? Raspou um monte. Que coisa, gente.
Brincadeira, né, Carlão? O cara treina a semana inteira, não tá legal, Cabela, não tá legal. Estamos sendo repetitivos, sim, porque o Guarani precisa vencer o jogo, está vencendo, mas precisa vencer de uma maneira contundente, com autoridade. E não está tendo esta autoridade, está correndo riscos, o Velo joga no erro do Guarani, já criou algumas oportunidades e o Guarani ofensivamente não está funcionando. 45, vamos já 50, trabalha pela esquerda o Emerson, vem Guarani mais uma vez, tem 2 jogadores da marcação, ele tenta, finta, perde a bola, recupera o Pedro Favela, vem carregando, buscando o campo de ataque, foi tocado por trás, é falta que favorece a equipe do Velo. O árbitro deu falta não deu falta não, segue o jogo, Caio Melo faz o domínio ali em cima da linha divisória do campo, toca do lado, curtinho, Natan, levanta a cabeça. Neste momento, quem tenta armar as jogadas do Guarani é o Natan, o Carlão. Que é um bom volante, mas não é um meia, né? Não é um camisa 10, ele não tem olha o Bugre. Vem Bugre pro ataque lá pela direita, Bilu mais uma vez, vem sassaricando de um lado, do outro, carregou, preparou o cruzamento, passa por todo mundo. Bola vai saindo, saiu, escanteio, mais um pro Guarani, dessa vez é pela esquerda, Adriana. Pela esquerda, sem pressa nenhuma, ainda não apareceu ninguém por aqui. Matheus Regis, que está no departamento médico. No último final de semana foi visto e filmado, sexta e sábado, em algumas casas noturnas aqui da região do Cambuí, aqui pertinho do Brinco. Isso pegou muito mal entre os torcedores do Bugre e também não repercutiu bem nos bastidores. Apostaria que não vai permanecer. Pois é. E ainda que veio do rival ainda, pior a situação ainda mais. 46, escanteio cobrado, vem levantamento na grande área, sobe a zaga para fazer o corte. Tá dando a falta, o árbitro deu a falta ali no meio da área, falta pro Velo reposicionar a bola em jogo, mais uma vez, a equipe de Rio Claro. 1-0, Guarani tá ganhando, Antônio Lupe, situação de momento no Morumbi, Lupe. 14 minutos do primeiro tempo, São Paulo teve 2 chances, mas agora o jogo mais truncado, pegado no meio tempo, no meio campo, a Ponte Preta vai empatando com o São Paulo 0-0 no Morumbi. Tem um jogador caído ali, pernas abertas, tá tudo bem com ele, assustei agora, viu, Adriano Almeida? Foi um choque, mas ele já tá levantando o árbitro. Foi o Silas mesmo. Como caiu o Silas nesse primeiro tempo também, hein? Pois é. 47. É o primeiro tempo aqui no Brinco de Ouro. O árbitro já pega a bola ali, vai dar a bola ao solo para a equipe do Guarani, sai trabalhando mais uma vez a equipe do Bugre no campo defensivo. O Silas já vai correndo atrás ali, a bola chega pela esquerda, já bota no campo de ataque, Guarani no meio do caminho, perde a bola, João Marcelo, sobra de bola mais uma vez com Jefferson Nem, protege, mais atrás, faz o fim, opa! Mais uma falta, essa falta é contra o Guarani, falta em cima do Pedro Favela, é falta que favorece a equipe do Velo aqui pelo lado direito. Tem pressa na cobrança, já faz a cobrança, 47-40, reta final de primeira etapa aqui no Brinco de Ouro. Mais atrás Marcelo Augusto, perna direito, lançamento é lá na ponta canhota, sobe de cabeça o Ian, faz o corte, trabalha com o Bilu, passa por ele, bola pra fora, arremesso é para o Velo. Finalzinho de jogo, o Velo vai tentando mais uma vez. Acabou o gás também no primeiro tempo, né, Carlos? Que deu aquela baixada no gás, né? Calor, né? Temperatura alta mesmo, noite, né? Mas cansou, né? Desgastou. Vem Velo, mais uma vez o lançamento é feito que chega por baixo, Lucas Rafael responde a zaga do Velo. Lá no sistema defensivo, o Gabriel Mancha dá um bico na bola, joga pra fora do campo, arremesso é pra equipe do Guarani, não tem pressa nenhuma. Fala, coisa, né? E você até disse durante a transmissão, o Guarani está jogando abaixo do que pode jogar. Acho que o Guarani tem mais pra entregar. Né? Agora, do jeito que a gente está falando, dá a impressão, não, o Velo está acabando com o jogo, não, também. Não, o Velo não tem teve dificuldades. Teve uma chance. O Velo com relação à criação também sente muito. Agora, joga no erro do Guarani, né? Olha aí. Guarani chegou ali atrás, a bola recuada esquisita do Lucas Rafael. O Mesquita ia saindo, ele fez o cabeceio do lado, correu para evitar a saída, tinha jogador do Velo acompanhando. Torcedor do Guarani fica com o coração na ponta da língua, para sair pela boca. Responde Guarani, vem com o Emerson pro campo de ataque, chega por baixo. Zagueirão. Rafael Ribeiro na bola para fora, arremesso é manual para a equipe do Guarani, já faz a cobrança. Mais atrás com o Caio Melo, ajeita o camisa número 8 ali pela intermediária com o Denis Júnior, de frente pro gol, bateu rasteiro para fora do gol. Tiro de meta que favorece o Velo. Girando pela última vez o cronômetro aqui no Brinco de Ouro. Vai terminar o primeiro tempo aqui no Brinco. Tá dando bugrão neste primeiro tempo.
Gol do Rafael de cabeça numa cobrança de escanteio a 8 minutos. 1-0, o Bugrão tá ganhando. Despacha a bola para o campo de ataque mais uma vez. O Pablo bota lá na frente. Quem sobe de cabeça é o Rafael. Bola desviada, vai somando com o Emerson. Aqui pelo lado esquerdo, o Emerson já faz o domínio. Toca do lado, Caio Melo vem buscar o jogo. O Velo aperta a marcação. Rafael Ribeiro na roubada. Dani Júnior por baixo. Toca na bola, vai brigando. Marcelo Augusto chega ali pelo meio. Lé Soberano ali no meio. Ganha do João Marcelo. Já toca na bola. Trabalha com o Léo Campos. Vem pro ataque aqui pelo Velo. Vai terminar o jogo aqui no Brinco de Ouro. Yuri recebe no peito, coloca no gramado. Busca o lado, dá um tapa na bola, bola recuada, apita o árbitro. Fim de papo, fim de primeira etapa aqui no Brinco. Guarani 1, Rafael a 8. Velo Clube. Nada para a equipe do Velo. Opa! Antes do central da bola, meu caro Antônio Lupe, situação de momento no Morumbi, Lupe. Primeira chegada mais perigosa da Ponte Preta, finalização de perna esquerda de Jean Dias, longe da área. O goleiro Rafael tomou uma bolada no rosto, mas depois fez a defesa em 2 tempos. 0-0, tudo igual no Morumbi, 18 minutos do primeiro tempo. Vem aí Rafael Pio e o central da bola. Central da bola. Apresentação: Rafael Pio. Vamos juntos, hein? 7h50. O Guarani vai vencendo 1-0 no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Torcedor melhorou, você até comentou, Adriano Almeida, o número de torcedores e, obviamente, eles satisfeitos com esse primeiro tempo. Ou não, Dri? Sim, felizes o resultado, pelo 1-0, né, Dri? mas agora, Pio, os jogadores descem aqui no túnel e aí aquela turminha da Vitalícia que você já conhece Nossa muito Senhora. bem, foi ali, esbravejou, alguns cobraram e aí agora no final o Dani Júnior fez um coraçãozinho, outros torcedores vieram aplaudir. Então assim, tem a turma da pipoca que cobra mesmo com 1-0 porque o futebol não agrada, mas na maioria, no aspecto geral, tá todo mundo feliz porque o Bugre vai vencendo 1-0. Ô Carlão, e aquela velha história, né? O torcedor, claro, vai olhar um pouco mais o resultado tá vindo, mas se for analisar a fundo e pensar principalmente que ainda temos pelo menos 45 pela frente, o Guarani precisa mudar em muita coisa, né, Carlão? Precisa mudar, Pio. Não sei se o Maurício vai mudar até em virtude do resultado, né? Os treinadores de hoje, eles morrem de medo, né? De perder o emprego, aquela coisa. Então, eles optam primeiro em se defender para depois atacar. Mas eu mudaria. Eu colocaria um jogador de meio, um jogador de mais qualidade, um jogador de leveza, abriria a mão de um volante. O Natan, por exemplo, tá pendurado com cartão no jogo. Ele poderia colocar aí o João Vitor, o próprio Luiz Miguel, colocaria o João Vitor, que dá pra mexer na meiuca ali, colocaria o Caio Melo ou o Anderson Leite como primeiro volante, pro Guarani ter criatividade, pro Guarani ficar com a bola, quem sabe fazer o gol, ter um jogo mais tranquilo, né, apesar do resultado, mas construir uma vantagem importante, porque o Velo tá na dele, jogando no erro do Guarani, e o Guarani errou bastante, principalmente em saída de bola e nos passes ali no meio campo, até porque não tem esse jogador mais cerebral. Então fica dando moleza, com 1-0, se segurando, sem exigir da defesa adversária, corre risco. Então, por isso, se eu fosse o Maurício, no intervalo eu realizaria alguma alteração, colocaria um jogador de maior ofensividade, que poderia dar mais agressividade nesse time do Guarani. Com gol do zagueiro Rafael, o Bugre vai vencendo pelo placar de 1-0. Outros jogos pela Série A1 do Campeonato Paulista nessa noite. Água Santa Internacional de Limeira, lá no Distrital do Inamar. 30 minutos da segunda, 20 minutos, melhor dizendo, da segunda etapa. A Inter segue vencendo por 2-1. Lá na Vila Belmiro, 36 minutos da primeira etapa. Santos e Noroeste 0-0. E lá no Morumbi, Antônio Lupe, nesse momento 0-0, 20 minutos do primeiro tempo, 20 minutos e 48 segundos. Por enquanto, o São Paulo teve 2 boas chances, quase abriu o placar com menos de 10 minutos e a chegada mais perigosa da Macaca foi aos 17, na finalização de fora da área do Jean Dias. São Paulo com mais posse de bola, a Ponte jogando atrás da linha da bola, aproveitando aí os contra-ataques para tentar surpreender o tricolor, mas por enquanto 0-0. Intervalo de jogo pela Série A2, Ituano e Oeste vão empatando 0-0, Linense e Capivariano 24 do primeiro tempo 0-0, São Bento e Santo André 25 0-0. Pela Série A3 tem um monte de jogo rolando. Itapirense Desportivo Brasil, Lemense Rio Preto, Sertãozinho e Comercial, tudo 0-0. O Monte Azul vai batendo a Francana pelo placar de 1-0, 15 de Jaú
e melhor, Monte Azul vai batendo a Catanduva por 1-0. Respira. Porque o pessoal de Catanduva vai ficar bravo. Monte Azul vai vencendo o Catanduva por 1-0. Francana e 15 de Jaú. É clássico Francana e 15 de Jaú, Antônio Lope? Franca e Jaú. Não, tá muito longe, né? Tá, eu errei bastante no mapa aqui. Vão empatando por 0-0 pela Série A3. Rápido intervalo, daqui a pouco o Carlão de Freitas vai analisar o que o Guarani precisa mudar para o segundo tempo, porque Carlão não tá feliz, não. Bugre tá vencendo, mas segundo ele, futebol não está dos melhores. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Oferecimento Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Barbacoa, muito além da carne. Estradas. Oferecimento BYD Darugi, redefinindo sua mobilidade. Nissan Darugi, o melhor caminho entre você e o futuro. 7h55, Flávio Botelho de volta agora com informações sobre as estradas. Flávio. Rodovia Dom Pedro I ainda tem uma maior movimentação na chegada à rodovia Ianguera, mas nada que prejudique. No sentido Jacareí, fluindo sem transtornos. A rodovia Santos Dumont também apresenta uma maior movimentação no sentido Campinas, na área do Osiel, por conta de uma ocorrência que aconteceu mais cedo. Sentido Viracopos e Indaiatuba já flui melhor. Na rodovia Ianguera, o trânsito flui bem na região de Campinas e intenso no sentido interior, na saída da capital, entre os quilômetros 19 ao 23, por conta do excesso de veículos. A Bandeirantes tem trânsito bom nos dois sentidos. Pio, eu fico por aqui desejando a você e a todos os ouvintes uma excelente noite. Até amanhã. Obrigado, Flávio Botelho. Boa noite. 19h56 agora. BV, o Banco do Crédito para todas as suas versões. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Olá, eu sou o Fernando Kawasaki, sou chefe de cozinha e empreendedor. Eu tô aqui para falar que a Unimed Campinas está com uma oferta muito especial. 50% de desconto em 2 mensalidades de planos empresariais, incluindo MEI, a partir de 2 vidas. Aproveite a oportunidade e cuide da sua saúde. Acesse unimedcampinas.com.br e contrate agora. Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Consulte condições. Você não vai acreditar. A BYD Darugi preparou uma oferta nunca visto antes. Preço mais baixo do que Black Friday. BYD King GL por apenas R$149.800. O super híbrido plug-in com maior autonomia mais barato do Brasil por apenas R$149.800. Mas atenção, são apenas as 10 últimas unidades com este preço imbatível por apenas R$149.800. Corra, é só na BYD Darugi. A hora é agora, em 6 endereços. Desacelere, seu bem maior é a vida. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Guarani, Velo Clube, Central da Bola. 7h, 58 minutos de intervalo de jogo no Brinco de Ouro. O zagueiro Rafael marcou e o Guarani vai vencendo o Velo Clube pelo placar de 1-0. Antônio Lupe, há poucos segundos a ponte chegou e chegou bem, Lupe. Mais uma vez com o Jean Dias, um bate-rebate dentro da área do São Paulo. O Everton Brito deu só um toquinho e o Jean Dias chegou finalizando, só que a bola passou por cima da meta defendida pelo Rafael. 2 jogadores da ponte receberam cartões. O Danilo Barcelos é o terceiro dele, tá fora do jogo contra a equipe do Bragantino na última rodada, e também o Jean Dias por reclamação. 0-0 no Morumbi, 26 minutos do primeiro tempo. Trazendo a classificação neste momento do Campeonato Paulista, já considerando aí os resultados de empate da Ponte e a vitória momentânea do Guarani.
No grupo B da competição, que é o grupo do Bugre, Guarani chegando a 14 pontos ganhos na liderança. O Santos é o segundo colocado com 13, está empatando 0-0 com o Noroeste. Bragantino e Portuguesa, os dois com 11 pontos ganhos. Uma conta muito rápida: se o Santos termina o jogo empatado, como está, o Guarani líder. Na última rodada, aí o Guarani, obviamente, precisa ainda esperar os jogos de Bragantino e Portuguesa. Mas o Guarani, ele se manteria ali na primeira colocação, mesmo que Bragantino e Portuguesa chegassem aos 14 pontos. Porque ele teria, no número de vitórias, uma vitória a mais. Ele empataria com o Bragantino, mas ficaria... o Bragantino passaria no saldo de gols. Então o Guarani perderia a liderança pro Bragantino pelo saldo de gol. É -4, né, Lupe? Exatamente. Então o Guarani se manteria na liderança, mesmo com as vitórias de Bragantino e Portuguesa, dependendo do resultado do Santos, desde que o Santos não ganhe, Guarani se manteria na liderança. Ou no máximo, na segunda colocação. Então o Guarani, com uma vitória hoje diante do Velo Clube, independente do jogo do Santos, ele fica na zona de classificação. E aí na última rodada ele dependeria apenas das próprias forças. No grupo D, o grupo da Macaca, São Bernardo, líder, classificado, 22 pontos ganhos. A Ponte, na segunda colocação, 20 pontos. E o Palmeiras é o terceiro colocado. A Ponte chegando a 20. Palmeiras, que ainda não jogou na rodada, com 17 pontos ganhos. Carlão de Freitas, Guarani vai desenhando nesse momento, embora não tenha aquele futebol vistoso, né, que você e o torcedor quer, e você vem analisando ao longo do primeiro tempo, mas em termos de classificação, vai chegando numa situação tranquila. Isso é importante, Carlão. O comentário do jogo. Sem dúvida, Pio, e até para construir uma vantagem mais tranquila, a gente exige um desempenho melhor do Guarani, né? O Guarani até que na reta final da primeira etapa se impôs um pouquinho, com duas possibilidades, com o Anderson Leite e com o Rafael Bilu. Mas durante todo o jogo, tirando o gol que foi de bola parada, o Guarani não apresentou nada de satisfatório, tanto é que em alguns momentos o torcedor chegou a ameaçar vaias, a criticar, e o Velo Clube gostando do jogo, sem criar também chances efetivas, mas ficou mais no campo do Guarani, e o Guarani não conseguindo encaixar o contragolpe. Por quê? Foi um time que não teve essa passagem pelo meio campo, não teve um cara mais leve, um cara de dinâmica, um cara cerebral, que articula, né? Eu acho que o João Vitor pode ser esse cara, pode ajudar, né, a municiar o João Marcelo, a municiar o Denis Júnior. O Emerson começou bem fazendo as ultrapassagens, mas depois caiu, foi anulado pelo sistema de marcação do Velo. Então por isso que a gente cobra um Guarani mais efetivo, não só ou para segurar o placar, mas de uma maneira mais tranquila, ou para aumentar a vantagem. Porque de repente num erro bobo aí você toma o gol de empate, e aí, para entrar nessa defesa do Velo? Vai ficar complicado. Então, se eu fosse o Maurício, eu não vejo nenhuma movimentação, até porque, como eu disse pra você, né, Pio, os treinadores, eles se seguram muito, né? Eles têm medo de soltar a equipe, ainda mais com a vantagem. Então, o Maurício deve estar pensando nisso. Caso contrário, ele mudaria. Eu já mudaria. Mesmo vencendo por 1-0, eu já mudaria, porque o Guarani correu riscos. Foi um Guarani que não pensou na frente, não teve jogada, né? Então, por isso, os atacantes pouco participaram. O João Marcelo teve uma ali sem ângulo, uma bola bate-rebate, sobrou para ele. Mas não teve uma jogada mais clara. Então, por isso, a ausência de um jogador, um camisa 10, um cara mais criativo, acaba prejudicando os jogadores de frente do Guarani. Foi um Guarani que fez o gol de cabeça, depois ficou lá atrás, tentando um contragolpe, esse contragolpe não encaixou. Ou seja, ofensivamente, foi um time que produziu muito pouco. Foi um time muito pobre. E em alguns momentos correu alguns riscos, e riscos desnecessários. Com todo respeito ao Velo, que até vem de duas boas jornadas, né, contra o São Paulo e contra a Inter de Limeira, mas o Guarani tem mais time. Eu acho que se o Guarani se impor na parte técnica, ele tem tudo para até aumentar a vantagem e ter uma vitória mais tranquila. Agora, fica dando moleza, deixa o Velo gostar do jogo, retraído, buscando uma bola, aí corre risco.
E aí isso é um perigo, né? Porque é um jogo fundamental pro Guarani encaminhar a classificação. Até porque o Velo já mostrou nessas 2 últimas jornadas que você disse que gol sabe fazer, Carlão. É um time que está entusiasmado, é um time que está com a confiança lá em cima. Tanto é que nos momentos em que teve alguma lucidez, exigiu do Gabriel Mesquita, em bola parada é verdade, mas teve uma bola cruzada lá que se tivesse, por exemplo, o menino, o artilheiro Daniel Amorim, né, que é o artilheiro do Velo, ele poderia ter colocado essa bola na rede. Então tomar muito cuidado, ele não mexe pelas movimentações, acho que já até a Adri vai confirmar, mas ele não mexe, eu acho que em função do resultado, ele tá com medo até de abrir um pouco essa equipe, com medo de ser surpreendido, mas eu abriria, porque ele está correndo mais risco assim do que colocar um jogador mais criativo no meio campo. Bom, as 2 equipes já de volta, daqui a pouquinho a Adriana Almeida traz a informação se houve ou não alteração, mas o que não muda é a equipe da CBN Campinas. Ele está de volta para todo o segundo tempo, de até aqui, Guarani 1, Velo Clube 0. Vai, cabelinho. Muito bem, bola está sendo colocada ali ao centro do campo para começar a segunda etapa. O Velo mexeu, daqui a pouquinho a Adriana traz para nós essa mudança. Saída com a equipe do Guarani. Denis Júnior está ali ao centro do campo para o toque inicial na bola. Estamos por conta do senhor Vinícius Dias Gonçalves Araújo, o árbitro da partida. Está ali se posicionando, acertando o cebolão pro início da segunda etapa de, por enquanto, Guarani 1, Velo 0. Apita o árbitro. Bola tá rolando no futebol da CBN Campinas. Guarani e Velo Clube. Tem Guarani na primeira investida com Bilu aqui pela direita. Toca na bola pro Ian. Recua com o Natan. Faz o domínio, Natan, toca na bola, devolve ali com o Ian, tenta a finta, foi tocada, é falta. É falta do Marcelo Augusto para cima do Ian, é falta que favorece a equipe do Guarani, Adriana. Falta perigosa agora, a primeira com boa oportunidade para o Bugre. E eu confirmo a alteração no Velo, saiu camisa 7, Pedro Favela para a entrada do 15, Carlos Manuel. Tá aí, portanto, Carlos em campo, Carlos Manuel. Carlos é nome de craque, né? Carlos é nome de craque, certo, Carlão? Concorda? Corretíssimo. Muito bem, muito bem. Tá aí, portanto, e o Pedro Favela já tinha amarelo, né? Então já o Guilherme já ficou precavido e tirou o Pedro Favela. É falta para o Guarani, pela meia direita vem bola para a área. Bilu ameaçou, parou, foi lá, Caio Melo, lá na segunda trave, levantamento para ninguém. Corre para evitar a saída lá do outro lado, o Emerson. Chega a marcação para cima dele. Sobra de bola com o Velo. Já bota no campo de ataque. Lançamento feito forte demais ali para a chegada do Silas. Ela vai sobrando lá no sistema defensivo com o Natan para a equipe do Bugre. Deixa ali com o Gabriel Mesquita. Faz a defesa, o goleiro da equipe do Bugre. 1-0 o placar da primeira etapa. Mandar um abraço lá pro Paulo Vitor Bugrino de Hortolândia, acompanhando o somzão da CBN Campinas, sempre ligado aqui no som da CBN Campinas. Quando tem jogo do Guarani, tá sempre ligadão. Sempre ligadão. Bola sobra mais uma vez defensiva do Guarani. Trabalha ali com o Lucas Rafael. Volta com o Gabriel Mesquita. Já bota no campo de ataque. Lançamento é feito. Quem sobe de cabeça é o Marcelo Augusto. Devolve o Velo ali pelo meio. Natan acerta na cabeça. Por baixo. O toque é feito. A falta anotada. Falta do Anderson Leite em cima do Léo Banheiro. Anderson Leite tá sumidaço, hein, Carlos? No primeiro tempo falei poucas vezes o nome dele. Até porque prejudicado não é a dele, né? Tudo bem, agora ele tá ali numa função mais defensiva, mas quando ele precisa ser ofensivo, ele não tem essa. Ele arrasta, ele tem força, mas não tem a criatividade, né? Tem Velo pro campo de ataque lá pela direita com o Yuri. Cai no gramado, pede falta, o árbitro nota. É falta pro Velo, é falta que vai levar perigo ali pra meta do Gabriel Mesquita. Vem cruzamento na área, Adriana Almeida. E reclamação mais uma vez. Como os jogadores conversam com o árbitro, com bandeira, o Yuri reclama pedindo uma falta, o jogador do Guarani fala que nem foi, pedindo cartão, quer dizer, né? O jogador do Velo quer cartão, o do Guarani fala que nem foi falta, mas a arbitragem marcou, vai vir bola aérea para a área do Bugre. Tá todo mundo lá no meio da área. Vai se ajeitando lá o Léo Campos para fazer a cobrança de perna canhota. Todo mundo na área. Perigo contra a meta do Gabriel Mesquita. Torcedor do Guarani apreensivo. Aumentou bastante o número de torcedor do Velo aqui no Brinco de Ouro. Vem bola para a grande área. Tá todo mundo lá no meio. Autoriza o árbitro. Bateu direto pro gol. Teve desvio, a sobra de bola batida para fora. Ela sobrou com o Marcelo Augusto, que pegou de primeira, jogou pra fora, mas que batida fechada, rasteirinha ali no primeiro pau, Adriana. Essas bolas que vem rasteira, quando todo mundo tá esperando lá por cima, às vezes confunde, veio no primeiro pau, né?
mas a defesa do Guarani conseguiu encobrir e a finalização não foi boa. Tiro de meta já cobrado. Sai jogando errado a equipe do Guarani, aperta o Velo. Mais uma vez vem Rafael Ribeiro, zagueirão pro campo de ataque, toca na bola, Léo Baiano, abre lá pela direita, o Yuri, de cabeça, bota na frente, lançamento foi feito ali pelo meio, Silas, tenta o toque de cabeça, a bola vai sobrando lá na zaga do Guarani, recua com Mesquita, dá um bicão na bola, se livra. Carlão de Freitas, hein? Tá difícil, hein? Olha o Velo, vem de novo pra área, chega por baixo. O Rafael para fazer o corte, escanteio. Quebra essa bola. Tem vários grandões ali no meio campo. Tem João Marcelo que briga, tem Denis Júnior aqui na frente. Quebra essa bola, não fica dando sopa pro azar. O Guarani tá dando moleza, já acaba sendo surpreendido. Errando muito. Escanteio pro Velo, terceiro do jogo. Vai pra bola, Léo Campos, cruzamento lá na segunda trave, sobe de cabeça. Bola pra fora. Rafael Ribeiro, zagueirão, foi lá em cima. Deu uma testada na bola, mas estava meio desequilibrado, né, Adriana? Ele foi lá em cima, estava desequilibrado, como você disse, mas estava sozinho. A marcação afrouxada do Guarani, que vai tomando uma pequena pressão nesse comecinho. E olha, a gente elogiava a presença do público lá de Rio Claro, aqui a torcida do Velo, agora chegou a organizada, com batuques, alguns aparatos, faixas. É a geral do Velo Clube por aqui marcando presença no lado visitante do Brinco. Por que tradicionalmente as uniformizadas chegam sempre atrasadas, hein, Carlão? A resenha é grande? A resenha é grande e a polícia para fazer a revista, né? Normalmente acaba atrapalhando a sequência da viagem, né, cara? Vem Velo pro campo de ataque, lançamento é feito aqui pela esquerda, dá um tapa na bola, Léo Campos, perna canhota, cruzamento na grande área, sobe a zaga, faz o corte, a bola volta lateralmente, bola pra fora, arremesso manual que favorece a equipe do Velo Clube, Léo Campos tá ali pra fazer a cobrança. Vai pegar a bola ali para fazer o arremesso, ele busca alguém pro passe, o passe é do lado, curtinho, volta com o Léo Campos, dá um tapa na bola, mais atrás trabalha com o Gabriel Mancha, na perna direita, vai fazer a ligação lá pela ponta direita, tá por ali o Yuri, de cabeça ajeita, lá na ponta direita, Vinícius Leite, recebeu, encarou a marcação do Lucas Rafael, ele tenta o toque, a sobra de bola, vem Velo, bola enfiada pelo meio da área, preparou, Léo Baiano, bateu para fora do gol! Sai à esquerda de Gabriel Mesquita e a torcida pega no pé do time do Guarani, Adriana. É a primeira vaia mais efetiva que eu escuto agora nesse segundo tempo. E alguns gritos de raça já, porque o Velo só quem voltou do intervalo. Tem gol, a informação, Rafael Pio. Gol na Vila Belmiro, no último lance do primeiro tempo, Guilherme abre o placar pro Santos, agora Peixe 1, Noroeste 0. Vamos girar tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas, 6 minutos de bola rolando, segundo tempo do jogo. É a 11ª, penúltima rodada da Série A1 do Campeonato Paulista na fase de classificação. Placar da CBN tá assim, ó. Guarani. Rafael marcou a 8. Velo Clube. Nada pra equipe do Velo. Lupe, situação no Morumbi, Lupe. 39 minutos do primeiro tempo, Jean Dias mais uma vez finalizou de fora da área. O goleiro Rafael fez a defesa. São Paulo vem pro ataque 0-0. Ponte Preta, central da bola. Pela Série A1, a Inter de Limeira segue vencendo e segurando o Água Santa, 2-1. Pela Série A2 do Campeonato Paulista, é gol da Ferroviária lá em Piracicaba. Ferrinha 1, 15-0. Futebol Globo CBN. 15 de Piracicaba de novo, começou tão bem o campeonato, já começou a cair pelas tabelas aí, de novo, hein? 7 minutos passados, este segundo tempo, vem bola pro campo de ataque, sobe a zaga, o Mancha de cabeça, faz o corte, sobra de bola com Anderson Leite, com Natan, mais atrás ele recua ali para começar de novo com Rafael, devolve pela direita, Anderson Leite, toca na bola, lançamento é feito lá pra área, só tem lá zagueiro Rafael Ribeiro, de cabeça faz o corte, o Caio Melo não consegue domínio, de cabeça quem faz a recuperação é o Lucas Rafael, tenta botar o Guarani de novo no campo de ataque, fica caído o Caio Melo, o árbitro pega uma falta, o jogo tá parado, é falta que favorece a equipe do Bugre, Adriana. Falta em cima do Caio Melo, que tem pouca pressa para levantar, vai tentando esfriar o jogo, conter a bola, vai cobrar pertinho do meio-campo. 7 minutos e 50 desse segundo tempo. Vem mais uma vez pro campo de ataque, Guarani aqui pela direita, com o Ian, ele tenta a tabela, a marcação é forte para cima do Bilu, na roubada de bola, o toque é feito ali com Vinícius Leite, perde a bola, recupera mais uma vez o Jefferson Nem, devolve lá atrás, começa com Mancha, ajeita, perna direita, busca alguém pro passe, fez o passe com Marcelo Augusto ali na meia-lua da grande área, tem Rafael Ribeiro aberto na direita, o zagueirão, dá a finta, escapa bem na marcação, devolve no Marcelo Augusto, aí dá um bicão na bola, joga pro campo de ataque, ali na frente, passou o Lucas Rafael, não
achou nada. A sorte que o jogador do Velo conseguiu domínio. Responde Guarani pro campo de ataque. Bilu recebe aqui pelo lado direito. Faz a proteção, o Mancha vai pra cima dele. Chamou pra dançar ali o Bilu. Gingou pra lá, pra cá, carregou linha de fundo. Tentou cruzamento por baixo. A zaga do Velo tava lá pra fazer o corte. Aperta o Anderson Leite. A bola espirrada sobra com o Caio Melo. Mantém Guarani no campo de ataque, brigando pela bola por baixo. Léo Baiano. O árbitro pega uma falta do Léo Baiano pra cima do Caio Melo. O jogo tá parado, é falta pro Guarani. Agora o perigo é pra meta do Pablo, Adriana. É, de camisa 8, Léo Baiano, que reclama muito ainda com o árbitro dessa falta. Pro 8, Caio Melo, que já tá com a bola nos braços para fazer a cobrança. Passamos de 9 minutos. É falta para a equipe do Guarani. Foi mais ou menos dessa posição lá em São Bernardo que ele meteu no travessão, hein? Por aí, né, cara? Essa é uma qualidade do Caio Melo. Caio Melo tá na cobrança da falta. Tá preocupado o Pablo. Autoriza o árbitro. Caio Melo na bola. Bateu com jogada ensaiada. Tem desvio, bola pra fora. Tiro de meta não, escanteio. Vai lá, Adriana Almeida. Domina aí, Adriana, categoria. Mas o escanteio é pro Guarani, Adri. Deu vontade agora de dar um chutinho nessa bola bonita do Paulistão, viu? Mas vou deixar pro Rafael Bilu, que já vai ali, pede o apoio do tobogã, é ele quem vai cobrar o escanteio. Neymar não gosta dessa bola não, ele já falou, deixou claro, não gosta da bola. Não gosta, a bola não é legal não. Não gosta da bola, não gosta do gramado, não tá gostando de um monte de coisa o Neymar, né? Pois é, né? Escanteio do Guarani, vem bola pra área, desvio de cabeça, espalma Pablo! Guarani! No pé da trave, foi lá, se esticou pra fazer a defesa, salva a equipe do Velo, Adriano Almeida. Milagre do goleirão do Velo Clube agora, o Anderson Leite sozinho, cabeceou certinho. O Pablo foi buscar e evitou o segundo. Vem Guarani pro campo de ataque, sobe de cabeça o Carlos Manuel. Faz o corte, sobra o Conatan, recua lá com Mesquita. Tirando o tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Passamos de 10 minutos e bola rolando. É o segundo tempo de jogo aqui no Brinco de Ouro da Princesa. O placar CBN tá assim, ó. Guarani. Rafael de cabeça no primeiro tempo. Velo Clube. Nada pra equipe do Velo. Bugrão vem pro ataque. Bilu recebe pela ponta direita, encara a marcação. Chamou pra dançar, gingou, ajeitou, perto da canhota, bateu pro gol. Na trave! Tá marcando impedimento no ataque, mas a jogada foi linda, linda, linda do Bilu, Adriano Almeida. O chute lindo que explodiu na trave. Antes ele penteou a bola 2 vezes, passando os pés por cima. Deixou a marcação na saudade. Linda jogada do Rafael Bilu. Que pena esse impedimento. Meu caro Antônio Lupe, situação de momento no Morumbi para São Paulo e Ponte Preta. 43 minutos e 50 do primeiro tempo, por enquanto tudo igual, 0-0. Central da Belo bola. na grande área, recebeu ali o Silas pelo meio, não consegue domínio, fala Pio. Pela Série A2, no jogo do Santos, o Bento vai ganhando do André, 1-0. Libertadores da América. Logo mais, 21h30, tem Universidade Central da Venezuela e Corinthians. Aperta o Velo, vem pra cima. Bola rolada ali à frente da grande área, chega a zaga do Guarani pra fazer o corte e bota a bola pra fora. O Velo vem pra cima, daqui a pouquinho o Carlão fala porque cresce o Velo. Parece que é o Bilu que sentiu ali no meio campo, né? O Bilu, ele botou a mão no posterior da coxa, não sei não, hein? Arremexa a mão pro Vela lá pela direita. Vai se ajeitando pra cobrança lá o Vinícius Leite, ele recebe a bola na devolução. O corte é feito, o Emerson chega, dá um toque da bola, joga pra fora. É outro arremesso manual pro Velo. É lá pela direita o Yuri vai se ajeitando lá pra fazer a cobrança, toma a distância. Vai jogar a bola pro meio da grande área. 12 minutos deste segundo tempo. Correu o Yuri, faz o arremesso, joga pra dentro da grande área. Sobe a zaga do Guarani, a bola tá viva ali pelo meio, mais uma vez o corte é feito. Sobrou Carlos Manuel, tenta a devolução na área, zaga do Guarani, sobe de cabeça para fazer o corte, ela sobra mais uma vez com o Léo Campos, já bota a bola com Mancha, rola a bola lá pela direita com o Rafael Ribeiro, de primeira, já faz a ligação no campo de ataque, vai subindo o Ian, de cabeça, estava sozinho, totalmente só, será que ninguém falou na casinha? Opa, Júlio! Gol do São Paulo no Morumbi. Jonathan Caleri, o artilheiro tricolor, abre o placar com 45 minutos do primeiro tempo após escanteio. Caleri, camisa 9, é gol do São Paulo no Morumbi. 1-0 para o tricolor, Antônio Lupe. São Paulo ganhou um escanteio porque o Sérgio Rafael saiu jogando errado. Depois da finalização, o escanteio cobrado e o Caleri sozinho dentro da pequena área, meio que de ombro, de cabeça, mandou pra rede. Diogo Silva até tentou, mas não conseguiu. São Paulo tá na frente. Caleri, 1-0 tricolor. Cabela.
Aí, portanto, o São Paulo faz 1-0 lá no Morumbi. Aqui o jogo tá parado. Tá parado, tem atendimento do jogador do Guarani na área, Adriana Almeida. Tem um zagueiro ali caído e tem o Mesquita também. Me parece o zagueiro Rafael e o Gabriel Mesquita. Para o jogo, a bola até estava em posse do Velo Clube aqui atrás. E aí, agora a torcida aqui do Guarani, obviamente, faz festa, porque o São Paulo marcou o gol e aparece no telão, enquanto os dois jogadores do Guarani recebem atendimento no gramado. Carlão de Freitas, Guarani tá passando apertado, hein? O jogo ficou mais... Tirando o lance do Anderson Leite, quase que ele faz o segundo ali, mais uma vez em bola parada. Mas o jogo ficou mais aberto, o Velo se arrisca mais, o Guarani teve a oportunidade, aliás, as grandes jogadas do Guarani saíram através das bolas paradas, né? Ou em cobrança de falta ou no escanteio, o Anderson Leite de cabeça quase aumenta o placar. Queria fazer uma observação, você falou sobre o Rafael Bilu, né? O Guarani vem de 2 jogos ruins contra o São Bernardo, alguns lampejos, mas o Bilu foi uma boa figura. Tanto lá no ABC como aqui em Campinas também, né? Neste jogo contra o Velo, não está aparecendo assim com protagonismo, mas é um cara que chama o jogo, é um cara que não tem medo, não foge da responsabilidade. Uma das gratas surpresas do Guarani para esse Campeonato Paulista, notadamente nas 2 últimas rodadas, o Rafael Bilu. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas, planos PJ com 50% de desconto em 2 mensalidades. Contrate agora. Tem maca em campo e acho que vai ter que mexer a equipe do Guarani pelo jeito, né, Adriana? O Rafael parece sério ali, os jogadores até do Velo estão ali por perto, o árbitro. Todos os reservas do Guarani em processo de aquecimento, ninguém veio aqui perto do centro ainda para saber qual será o escolhido. Vamos ver também as condições do Rafael. Eu vi que alguém do departamento médico ali mandou esperar um pouco. Espera um pouco. Calma aí. Tá saindo de marca lá o Rafael, o autor do gol do Guarani, a 8 minutos do primeiro tempo, tá contundido, tá saindo de marca. Daqui a pouquinho a gente vê. O Guarani momentaneamente fica com 1 a menos, portanto, aqui no Brinco de Ouro. Você já viu o toque da CBN marcando 15. Vamos girando o tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 15 minutos e 50. Bola rolando o segundo tempo do jogo, 11ª rodada. Série A1, Campeonato Paulista, penúltima rodada, hein? Da fase de classificação, placar da CBN tá assim, ó. Guarani 1. Velo Clube. Velo Clube não tem nada, o Guarani recupera a bola, vem com o Bilu aqui pela direita, ele vai encarar a marcação vai ficando longe, ele botou ali pelo meio, chega a zaga do Velo para fazer o corte. Aqui 1-0, Guarani tá ganhando no Morumbi, Lupe. No Morumbi, fim do primeiro tempo, São Paulo vai vencendo a Ponte Preta por 1-0, gol marcado aos 44 minutos do primeiro tempo, após cobrança de escanteio de Oscar. Caleri foi quem mandou pra rede. Intervalo de jogo, São Paulo 1-0. Central da Bola. Em Diadema, 46 minutos do segundo tempo e a Inter sofre o empate. Ademilson cobrando pênalti pro Água Santa faz 2-2. Com esse resultado, a Inter está voltando para a zona da degola. Futebol Globo CBN. Jogo tá parado, tem falta em cima do Denis Júnior, lá pela meia esquerda, o Guilherme, técnico do Velo, vai à loucura ali na lateral do campo, a falta que favorece a equipe do Bugre, Adriana. Falta bem perto do centro do campo, o Rafael aparentemente tudo bem com ele, o Guarani ainda sem sinais de mudança. 17 minutos deste segundo tempo, tem falta para o Bugre, é lá pelo lado esquerdo, falta cobrada, bola rolada ali com o Rafael, tá ali o Rafael, tá tudo bem com ele, já vem pela direita mais uma vez, faz o domínio Ian, bota no campo de ataque, lançamento foi feito, quem chega por baixo para fazer o corte foi o Carlos Manuel, por baixo, daquele carrinho na bola, joga para fora do campo, arremesso manual, agora não tem pressa nenhuma, até parece o Guarani, Carlão, tá jogando fora de casa, tá jogando lá em Rio Claro, tá ganhando de 1-0, tá tentando cozinhar o Velo. É claro que a vitória é importante, fundamental para as pretensões do Guarani, mas tecnicamente um time muito abaixo, com um pouco mais de vontade, mais volúpia nessa etapa complementar, mas ainda requer, né, aquela organização, aquela qualidade técnica, uma tabela, uma aproximação, isso não aconteceu. Trabalha mais uma vez o Velo pro campo de ataque, o Yuri recebeu no peito, rola a bola mais atrás com o Léo Baiano, fez um passe pro campo de ataque, Carlos Manuel, só que ele fintou na contramão, recua para começar de novo com o Marcelo Augusto, no círculo central do campo, já dá um tapa pelo lado esquerdo com o Mancha, vem pro ataque, vai trabalhando, Chilas, toca na bola, lado esquerdo, Léo Campos, devolve, rei da lateral do campo, vem por ali, carregando o Jefferson Nem, encarou a marcação, botou para dançar a bola espirrada, por baixo, corte feito, Anderson Leite.
Bola pra fora, arremesso manual pro Velo, tem pressa o Velo. Na cobrança ali com as mãos, a bola já chega no Ney. Jefferson nem volta, a bola no Léo Campos, cruzamento da área, nas mãos do Gabriel Mesquita. Bota a ordem ali na casa do Bugre, Adriana. O cruzamento veio muito fechado, né? E o goleirão tava ali soberano e até mostrando que Gabriel Mesquita sentiu algo, mas algo muito momentâneo. Tudo bem também com o goleirão do Bugre. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Sai jogando o Velo mais uma vez, é lá pela direita com Yuri. Encosta a marcação do Caio Melo, ele devolve com Rafael Ribeiro, zagueiro. Bota do lado com outro zagueiro que chega por ali, é o Marcelo Augusto. Já faz o passe com Mancha pela lado esquerdo. Curtinho com o Léo Campos, já bota no campo de ataque, vem descendo, vem carregando a bola ali. Anderson Leite encosta a cobertura. O desvio foi feito, a bola chegou viva ali à frente da grande área. Por baixo, Lucas Rafael faz o corte errado. Recupera a bola mais uma vez o Léo Baiano com o Léo Campos aqui pelo lado esquerdo, pintou cruzamento lá na segunda trave. Ela passa por todo mundo. Vinícius Leite evita a saída, fica com ela, mantém o Velo ali ao redor da grande área. Ele vai trabalhando, vai buscando espaço, tabelou com o Léo Baiano, mais atrás o Yuri, perto da canhota, cruzamento, segunda trave, sobe de cabeça a zaga do Natan que estava lá no meio da área para fazer o corte. Vem com o Léo Campos, aperta o Velo, cruzamento de novo pro meio da grande área. O desvio foi feito, não consegue o domínio João Marcelo. Ela sobra com o Yuri, aperta o Velo, Léo Baiano faz a abertura lá pela direita, trabalhando, Vinícius Leite pintou cruzamento, vem bola na área, chega a zaga, fez o quarto, sobra batida, longe do gol. O Carlos Manuel achou que ia acertar um tirambaço, acertou o tirambaço, acertou a ambulância lá no fundo, foi pra longe do gol, Adriana. Olha, o pessoal da ambulância deve ter ficado aflito ali, porque o chute foi na mosca em cima dela, viu? Que chute fraco. Não foi fraco, né? Foi forte, mas foi muito ruim do Carlos Manuel. Vamos girar mais uma vez o tempo e o placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Já passamos de 20 minutos, este segundo tempo de bola rolando, Série 1 do Campeonato Paulista, penúltima rodada. Placar CBN, tá assim, ó. Guarani. Rafael marcou a 8 no primeiro tempo, de cabeça, 1 para o Bugre. Velo Clube. Nada para a equipe do Velo. Lupe. Em intervalo de jogo, lá no Morumbis, o São Paulo vai vencendo a Ponte. 1-0, gol marcado por Caleri. Central da bola. Como é o futebol? A Inter marca o terceiro gol no último minuto de jogo, 50 minutos da segunda etapa. Carrídio vai para as redes, 3-2 para Inter em cima do Água Santa. Com esse resultado, o time de Limeira mais uma vez deixando a zona da degola. Futebol, 21 minutos. Mexeu. Quem mexeu? Guarani mexeu, primeira alteração, foi embora o camisa 11, João Marcelo, que não deu um chute certo ao gol do Velo Clube, para a entrada do 21, João Vitor. Muito bem, Carlão de Freitas. É uma atuação muito prejudicada pelas escolhas do Maurício, né? Não teve um jogador de meio para municiar o João Marcelo, para municiar os jogadores de beirada. Então o João Marcelo sofreu, assim como o Denis Júnior está sofrendo. Mas agora o Maurício dá mostras que vai defender o resultado. Não adianta a gente a gente tentar aí se iludir com relação à mudança de volantes, por exemplo, colocar o meio. Ele não vai fazer isso, até porque está vencendo o jogo. Ele vai continuar com o mesmo esquema, troca 6 por meia dúzia, muda a característica, é bem verdade. O João Vitor é um jogador de 1 contra 1 mais leve, mas eu senti que o João Marcelo foi prejudicado pelas escolhas do Maurício. Vem Guarani mais uma vez para o campo de ataque, a bola chegou aqui pelo lado esquerdo, sai jogando mais uma vez o Velo, bota no campo de ataque, trabalha, vem carregando, vem buscando, vem com Jefferson Nem, ele atravessa a linha divisória do campo, deixa curtinho com o Léo Campos aqui do lado esquerdo, ajeita, devolve, mais uma vez, Jefferson Nem toca na bola, Guarani fecha a marcação para cima, a bola recuada, começa de novo com o Gabriel Mancha para a equipe do Velo. Metade do segundo tempo, 22 minutos e meio desta segunda etapa, 1-0, Guarani está ganhando, vai se segurando o Bugre, hein? Vem Vinícius Leite com ela mais uma vez no ataque, trabalha a bola ali pela intermediária com o Carlos Manuel, recua com o Marcelo Augusto, deu um tapa pro Mancha, na perna direita o lançamento aqui pela esquerda com o Léo Campos, vai tocando a bola a equipe do Velo, vai botando a equipe do Velo no campo de ataque, trabalhando a bola, saiu, remesso manual que favorece a equipe do Guarani no sistema defensivo. Agora, Carlão, o Maurício Souza, ele não encontrou ainda o 11 titular dele. Isso já deixou claro, porque 11 rodadas, todas elas ele mexeu. Sim. Todas.
Agora, ele conseguiu encontrar um estilo de jogo pro time do Guarani? Num certo momento, sim, com a juventude, com a dinâmica, com a velocidade, mas ter passado o jogo do Água Santa, estas dúvidas começaram a atormentar o treinador. Tanto é que a defesa ele já encontrou. Acho que ele fechou com esses 4, mais o Gabriel Mesquita. O meio-campo, o Natan e acho que o Sarará, né? O Sarará não está, mas esta dupla também está fechada. Agora, o setor ofensivo, que era talvez o principal ingrediente deste Guarani, principalmente pelo jogo contra o Água Santa e as outras partidas aqui no Brinco de Ouro, ele não tem mais. Ele não conseguiu formar, ele perdeu a base e por isso tantas trocas, principalmente nestes 2 setores. Meio-campo, parte ofensiva e ataque. Vem Guarani, João Vitor recebe lá pela ponta canhota, ele corre mais que ele, Marcelo Augusto. Bota o corpo à frente, só faz a proteção, a bola vai pra fora. O João Vitor acaba puxando lá o Marcelo Augusto, comete a falta, o jogo tá parado. É falta pro Velo no sistema defensivo. Já passamos de 24, e o próprio Marcelo Augusto já faz a cobrança, toca na bola ali pro goleiro Pablo. O árbitro manda voltar a cobrança porque vai ter mexida. Mandou esperar, vai mexer a equipe do Velo, né, Adriana? Sim, mexe agora. Foi embora 11 Jefferson Nem para a entrada do 18 Lucas Duni. Anulou. Opa! O gol da Inter Cabela foi anulado. O atacante da Inter estava em posição irregular. A arbitragem foi para o vídeo, foi para o VAR e o gol está anulado por impedimento. 2-2 agora, 52 minutos do segundo tempo. 24 minutos e 50 aqui no Brinco de Ouro. 1-0, o Guarani tá ganhando, é o segundo tempo do jogo. O Guarani vai se segurando, vai somando 3 pontinhos da classificação, mas dentro de campo, o torcedor não tá muito feliz não. Não tá muito feliz não. O árbitro manda esperar agora, o Anderson Leite cai no gramado. Tá caído ali o camisa número 10, vai ter mexida no Guarani, mais 2 mexidas na equipe do Guarani. O Maurício Souza vai mexer mais 2 vezes na equipe do Bugre. Adriano Almeida vai conferir lá quem tá entrando, quem tá saindo, essa conta pra nós daqui a pouquinho, enquanto isso eu vou girando. Tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Passamos de 25 minutos de bola rolando, segundo tempo de jogo. Placar da CBN tá assim, ó. Guarani 1, Velo Clube 0. Lupe. Intervalo de jogo no Morumbis, o São Paulo tá na frente, 1-0 contra a Ponte Preta. Torcedores da Macaca estão pé da vida com o Sérgio Rafael, que perdeu a bola. Finalização do Pablo Maia, originou o escanteio. Gol de Caleri, por enquanto, 1-0 tricolor. Central da Bola. E uma baita confusão lá em Limeira, lá em Diadema. Segue empatado o jogo, Água Santa e Internacional 2-2. O árbitro deu mais 7 minutos, só que já chegamos a 13 de acréscimos. Por enquanto, a Inter segue na zona da degola. Outros resultados lá na Vila Belmiro. Segundo tempo de jogo, 7 minutos. O Santos, com gol de Guilherme, segue vencendo o Noroeste por 1-0. Muito bem, vamos lá nas mexidas do Guarani, Adriano Almeida. 2, né? E no setor ofensivo foram embora o 10, Anderson Leite, e também o camisa 7, Rafael Bilu, para as entradas do 19, Luiz Miguel, e também do camisa 20, Isaac. Tá aí, portanto, as mexidas do Maurício Souza. Daqui a pouquinho o Carlão comenta. O Guarani vem para ataque, na verdade a bola foi para fora, arremesso é bom. Vamos lá, Carlão, vamos lá. Luiz Miguel, Isaac, Anderson Leite e Rafael Bilu. Eu acho que a entrada do Isaac no lugar do Anderson Leite pode acrescentar tecnicamente para o Guarani. Então aquela participação mais efetiva dos atacantes, ela pode acontecer através do Isaac, que é um jogador de mais mobilidade, um jogador de qualidade técnica. Não tem a pegada do Anderson Leite, mas é um jogador que tem uma organização melhor. E o Luiz Miguel no lugar do Rafael Bilu troca peças apenas. Vem pro campo de ataque, Lucas Duni com ela, domina o Velo, vem carregando o Velo no ataque, ele bota na frente, chega a zaga por baixo, faz o corte na roubada, a bola esticada, vem Rafael carregando o Guarani no ataque, já jogou com o João Vitor lá pelo lado esquerdo, dominou, carregou pela meia, e uma sassaricada por ali, só que botou a bola na contramão, para começar de novo. No sistema defensivo com o Natan, que já abre pela direita. Ian vem carregando o Guarani, rente a lateral do campo, ele vem buscando espaço, tabelinha feita, botou na frente, mais uma vez ele, Luiz Miguel, brecou, protegeu, marcação encostou para cima dele, chegou por baixo, Léo Campos, dá um toquinho na bola, sai jogando para a equipe do Velo, já despacha para o campo de ataque, lançamento foi feito, ali pelo meio, quem chega na bola é Lucas Rafael, toca nela pro Rafael aqui pela direita.
fica livre de marcação, mantém o Guarani chegando mais uma vez no campo de ataque. 28 minutos deste segundo tempo. 1-0, o Bugrão vai chegando, vai ganhando o jogo. E vai tocando a bola, vai tentando buscar espaço. Isaac para o jogo. Isaac para. O árbitro parou o jogo, eu não entendi. Por uma substituição, é isso, Adriano Almeida? Ele parou para mudança e a torcida ficou furiosa. Tá saindo o camisa 8, Léo Baiano, do Velo Clube, para a entrada do 17, o Pedro Cacho. Agora sim em campo, e foi isso mesmo, hein? O árbitro tá meio confuso. Vamos lá de novo na substituição, por favor, Adriana. Foi embora o 8, Léo Baiano. Ok. Para a entrada do 17, Pedro Cacho. Pedro Cacho? Cacho. Cacho. Tipo cacho de banana. Cacho de banana, muito bem. Cacho, anotado aqui. Pedro Cacho. Nunca vi isso na minha vida. Acabou. Aonde? Ufa, lá em Diadema. Disse ufa porque o Água Santa marcou o Cabela, mas estava também em posição irregular. Fim de jogo, 2-2, a Inter segue na zona da degola com 7 pontos ganhos. E sem vencer no campeonato. Agora, Carlão, nunca vi o árbitro parar o jogo por uma substituição, primeira vez na minha vida. Primeira vez também, tanto é que ele foi homenageado pela torcida do Guarani, né? Ele teve que ir lá comprar tomate cru. Pois é, que louco isso, gente. Que doido. Faz parte, né? Cada louco com a sua mania, né? Vamos em frente. Trabalhando a equipe do Guarani no campo de ataque, o Ian tenta fazer uma fila ali pelo meio, recebe a falta, o jogo tá parado, é falta. Falta pro Guarani ali no círculo central do campo, já cobrado. Caio Melo com Melas, já dá um tapa na bola pro Isaac, aberto pela direita, toque CB, tá marcando 30 minutos deste segundo tempo. Caio Melo recebe, aperta a marcação pra cima dele ali o Pedro Cacho. Já faz o domínio, na roubada de bola, liga com Silas, vem pro ataque mais uma vez a equipe do Velo, Silas, breca, olha, toca ali pelo meio, jogou na fogueira pro Carlos Manuel, se livrou bem da marcação do Denis Júnior, já dá um tapa na bola lá pela direita, vai trabalhando, Vinícius Leite, o Yuri passou, Vinícius fintou, carregou pela meia, bola enfiada na grande área, lá na linha de fundo, a bola é boa, chega a zaga do Guarani, pé salvador do Lucas Rafael na chegada do Velo, tava sozinho na cara do goleiro, responde o Guarani, vem pra cima, sombra com Rafael Ribeiro. Que lance do Velo no ataque, hein, Adriano Almeida? Do Silas agora pelo lado direito, ele apareceu no espaço vazio, surpreendendo o setor defensivo do Guarani, que aí conseguiu um toque providencial, porque ele ia finalizar com qualidade. Girando o tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 31, segundo tempo, placar CBN tá assim, ó. Guarani 1 pro Bugrão. Velo Clube. Nada pra equipe do Velo. Lupe. Jogadores vão voltando para o segundo tempo no Morumbis. O São Paulo vai vencendo a Ponte Preta, gol marcado por Caleri no finalzinho do primeiro tempo. São Paulo 1, Ponte 0. Central da bola. 11 minutos do segundo tempo na Vila Belmiro, Tiquinho Soares marca para o Santos, é o segundo do Peixe. Agora Santos 2, Noroeste 0. Neymar tomou um cartão amarelo. Futebol Globo CBN. Guarani chega no campo de ataque aqui pela direita com o Isaac, já dá um tapa na bola, faz a ligação ali, olha quem chegava de atacante, o Natan, vai lá pra cima do Pablo sai jogando curtinho com o Cacho ali à frente da grande área, toca na bola, vai trabalhando. Carlão, e o jogo, Carlão? Tá 1-0 pro Guarani e tá aberto o jogo. Tá aberto, o Guarani não pode se desorganizar, o Natan foi agora pro ataque, o Maurício ficou desesperado lá, volta, mas é um jogo aberto. O Velo não cria oportunidades mais claras, mas fica com a bola, levando perigo à defesa do Guarani. E o Guarani, a proposta é bem simples e bem definida, né? Quer o contragolpe. Não encaixou nenhum até agora durante todo o jogo. Mas esta é a proposta bugrina até o fim. Gabriel Mesquita sai ali nos pés. A goleirada tá cansada, hein? Era o zagueirão que tá chegando lá, o Rafael Ribeiro. Ele foi de atacante lá. Saiu o Mesquita dos pés do Rafael Ribeiro para fazer a defesa e botar ordem na casa do Guarani. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas, planos PJ com 50% de desconto em 2 mensalidades. Contrate agora. Começou. Opa, vai lá, Lupe. Começou o segundo tempo lá no Morumbis, São Paulo 1, Ponte Preta 0, a Ponte sem mudanças, Caleri foi quem marcou. 30 segundos da segunda etapa.
Daqui a pouquinho, logo depois de Guarani e Velo, tem São Paulo e Ponte com Júlio Nascimento. Toda a emoção e depois, na sequência, tem Corinthians e Universidade Central da Venezuela pela Libertadores da América. Noite de muito futebol para você que está acompanhando o Futebol Globo CBN. 33 minutos. Mesquita, lá na meia-lua da grande área de perto da direita, dá o bico na bola, joga pro campo de ataque, o lançamento foi feito, quem sobe é Rafael Ribeiro. A bola chega pelo círculo central do campo, mais uma vez ali com o Rafael. Marcelo Augusto, de cabeça, corta, joga pro campo de ataque mais uma vez. Ela sobra aqui pela direita com o Ian. Domina, rola a bola com Caio Melo, faz o domínio ali pelo meio, recua lá no sistema defensivo, vai trabalhando. Lucas Rafael, bota na frente, João Vitor, vem buscar o jogo ali pelo meio, toca com o Natan, recebe a falta, árbitro diz que não, sim. Parou o jogo, é falta pro Guarani, Adriana. Falta em cima do Natan, perto do meio-campo, e agora o Guarani já dá uma valorizada, respira, não tem tanta pressa mais para cobrar, porque vai vencendo por 1-0. Rafael Pio, com os resultados dessa noite, se o Velo empatar o jogo, ele se livra do rebaixamento ou eu estou enganado? Se o Velo empatar o jogo, ele se livra, porque ele está com 9 pontos, ele vai a 10, e aí o Noroeste poderia chegar a 10 também. Aí vamos fazer conta, vai lá, ele se livra assim, Cabelo, ele vai a 10 e aí pelo saldo de gols, enfim. É muito parecido, o número de vitórias igualaria com o Noroeste. Aí, talvez ainda não matematicamente, mas fica muito próximo. Fica muito próximo, né? 34,5. Talvez, Carlão, seja por isso aquele desespero do Guilherme e o dos jogadores tentando chegar na frente de qualquer jeito, né? Agora vai pro tudo ou nada, né? O jogo franco, o jogo aberto, com o Velo até pela necessidade tomando mais iniciativa, o Guarani mais precatado, tentando jogar no erro do Velo ou encontrar uma brecha no contragolpe. Agora também, Cabelo, tudo que a gente pediu, mais ofensividade, agora também não adianta. Agora é bom ter um resguardo, ter muita atenção defensiva para segurar o resultado, de repente encaixar mais um gol no contragolpe. Perdeu a bola, Lucas Rafael vem Velo pro campo de ataque, bola enfiada ali pelo meio, sobra de bola com o Pedro Cacho, já dá um tapa nela, Léo Campos aqui pela esquerda, foi empurrado, é falta. Foi empurrado Léo Campos ali na chegada do Luiz Miguel, acabou empurrando para matar a jogada, é falta e vai pintar cartão pro 19 do Guarani, Adriana. Amarelo pro Luiz Miguel, que entrou faz pouco tempo. Ele atropelou o jogador, né? Não é um jogador com cacuete de marcação. E aí foi lá ajudar, agora reclama com o árbitro que não mereceria o cartão. Fato é, a falta é pertinho da grande área. Todos os jogadores, inclusive os zagueiros, que já subiram bastante no cabeceio durante todo o jogo do Velo, estão lá para tentar algo pelo alto, vai levar perigo. Tá ali na cobrança o Léo Campos. Tá ali se posicionando para fazer a cobrança, meia dúzia da equipe do Velo Clube. Todo mundo na grande área. É bom momento para a equipe do Velo. Torcedor do Velo apreensivo aqui no Brinco de Ouro. Torcedor do Guarani mais apreensivo ainda. Guarani tá ganhando. Velo vem para cima, aperta nessa reta final. Léo Campos da bola, aperta a canhota, bateu direto pro gol, desvio para fora do gol. Bate do Caio Melo, vai para escanteio, Adriana. Ele tentou um chute forte, direto pro gol. Barreira bem montada, sozinha ali do Caio Melo, desviou, escanteio. Já cobrado, levantamento na grande área, segundo pau, sobe a zaga, sobra de bola com o Carlos Manuel, já faz a abertura de novo com o Léo Campos aqui pelo lado esquerdo e perto da direita, faz o levantamento, pegou mal na bola, João Vitor agradece o presente, Luiz Miguel tenta sair jogando, vem a marcação ali pra cima do Vinícius Leite, gira o jogo, lá na direita, quem recebe é o Yuri, já faz o domínio, coloca... Na casinha! Pintou o cruzamento na área pra fora, tem na casinha com o Júlio Nascimento! Gol da Ponte, Arthur! Vai pra casinha, gol da Macaca no Morumbis. 4 minutos do segundo tempo, Maguinho pela ponta direita. O cruzamento e Arthur completando contra o gol de Rafael, empata o jogo no Morumbi. Arthur vai pra casinha, é gol da Ponte. Empata o jogo na capital, Antônio Lupe. Jogada que começou com o Maguinho, lá pelo lado direito. Ele olhou, viu o posicionamento de todo mundo e fez o cruzamento no segundo pau. De pubis. Isso mesmo, hein? Pubis. O Arthur mandou pra rede. Empata a Macaca no Morumbis. São Paulo 1, Ponte Preta também 1. Tudo igual, Cabela. Aqui tem escanteio pro Velo, é mais um, vem bola na segunda trave, bola tá viva ali pelo meio, sabe a zaga do Guarani, ela sobrou com Pedro Cacho, bateu pro gol, pra fora do gol!
Passa perto do travessão, vai pra fora, pra sorte do Guarani, é só tiro de meta, Adriana. Pra sorte mesmo, porque agora pegou muito bem na bola o Pedro Cacho. Pro azar dele, ela subiu um pouquinho no momento em que o Rio Claro vai mexer e vai se lançar o ataque. Agora o Guilherme Alves não quer saber, ele que era atacante, vai tirar o zagueiro Rafael Ribeiro com a camisa 3 pra entrada do Caurari, jogador de frente do Velo Clube. Manda pra frente o time de Rio Claro. Muito bem, é Cauari. É o jogador que está em campo da equipe do Velo. Vai pra cima. O Guilherme, ele, como foi um bom atacante, ele Fazedor de gol. Ele quer gol pro Velo, quer tentar empatar esse jogo aí, Carlão. Um gol, né, Cabelo, que sacramentaria praticamente a permanência do Velo na primeira divisão. Então não adianta mais ficar nem a organização. Então com 38 pro Velo é tudo ou nada. Vai lá, vai que, né? Tem um empate aí. Olha lá o Cauari, já faz o domínio, toca no campo de ataque, vem marcação pra cima dele, o Caio Melo, gira o corpo, dá um bico na bola, vai saindo, em arremesso manual, não, saiu sim, vai pro Guarani, tem pressa, o João Vitor chega na cobrança, ninguém se apresenta, o torcedor pega no pé, não tem ninguém ali pra fazer o arremesso manual, ele vai deixando ali pra chegada do Emerson. Vamos chegando a 39 minutos deste segundo tempo aqui no Brinco de Ouro, tá 1-0 pro Guarani, resultado até aqui importantíssimo pro Guarani, vem bola pro ataque, sobe Natan de cabeça, ela sobra com o Silas, coloca no gramado, despacha pro campo de ataque, lançamento foi feito lá com o Lucas Duni, ele faz o domínio, ginga o corpo de um lado, de outro, carrega ali pertinho do bico da grande área, se apresenta o Yuri, chega no ataque, apoiando lá pela ponta direita, tem marcação em cima dele do João Vitor, melhor pro João Vitor, com ela, pisa na bola, protege, recua, ali com o Lucas Rafael, tenta sair jogando ali, só que joga a bola em cima do Lucas Duni, a bola vai para fora, tiro de meta para a equipe do Bugrão, Adriano Almeida. Jogada ruim agora, sem coordenação dos jogadores de ataque do Rio Claro, principalmente o Lucas Duni ali, que não conseguiu repor e dominar essa bola. Tiro de meta pro Bugre, pro Gabriel Mesquita, sem pressa nenhuma. Você vai arrumar confusão, Adriano Almeida. É Velo Clube, falar Rio Claro dá briga lá em Rio Claro, hein? Eu tô com isso na cabeça porque eu fico toda hora que o Velo é de Rio Claro, me desculpem. Você tá perto da torcida do Velo aí, ó, toma cuidado, Adriano Almeida, toma cuidado. Vamos girar tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. 40 minutos de bola rolando, segundo tempo de jogo. 11ª, penúltima rodada da Série A1 do Campeonato Paulista. Placar CBN tá assim, ó. Guarani 1, Rafael Velo 8 Clube. na primeira etapa, nada pra equipe do Velo, Lupe. Arthur marcou o gol de empate da Ponte Preta aos 3 minutos do segundo tempo. 104 jogos pela Ponte Preta, foi o primeiro do Arthur com a camisa da Macaca. Nós estamos aí no comecinho da segunda etapa. 1-1. Central da Bola. Estaduais pelo Brasil, Campeonato Paulista Série A3, o Desportivo Brasil faz 3-1 na Itapirense. Pela Copa Verde, o Brasiliense marca o terceiro gol, faz 3-1 pra cima do Vila Nova. Pela Copa do Nordeste, o CRB também marca o terceiro, 3-1 contra o Souza. Futebol Globo CBN. Luiz Miguel agora ele cometeu uma falta e tá reclamando uma barbaridade, já tem cartão amarelo, né, Adriano Almeida? Fica reclamando uma dessa. Retardando o recomeço da partida, né? Pra tomar outro ali. Pois é, e foi ele que segurou o jogador da equipe do Velo, ficou claro. Trabalha a bola na equipe do Velo, volta no campo de ataque, o lançamento foi feito lá pela ponta direita, corre para evitar a saída. Quem chegava lá era o Cauari, não conseguiu, a bola foi para fora, arremesso manual pro Guarani, campo defensivo. Já passamos de 41, Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. A bola sobe, desce ali pelo meio campo, chega Caio Melo, dá um totozinho nela, joga pra fora do campo, arremesso manual pra equipe do Velo, vai se ajeitando lá o Yuri pra fazer a cobrança, tem pressa o Velo, corre atrás do gol de empate, 1-0, Guarani tá ganhando e só dá Velo, hein?
só dá Velo. Carlão e Freitas, só dá Velo. Cabelo, mas agora não adianta. O Velo vai se lançar ao ataque. É necessário para o Guarani ter muita atenção, muita concentração, evitar essas bolinhas, sabe? Sair jogando, quebra aqui, espanta o sufoco, porque agora vale muito mais o resultado. A atuação a gente já cobrou, eu acho que o torcedor do Guarani entendeu isso, tanto é que vaiou a equipe em algumas situações, mas agora o importante realmente é segurar esse resultado importantíssimo. 42-40. Mas os 3 últimos jogos do Guarani, Novo Horizonte, caiu, né? O São Bernardo e hoje é para deixar o torcedor do Guarani apreensivo, principalmente pela Série C, né, Carlão? Cabelo, e a gente entra naquele debate que você disse, né? O Maurício, ele passa a impressão que ele está com dúvidas no setor ofensivo, principalmente. A parte ofensiva do meio-campo, juntamente com o ataque. Ele não consegue ter uma definição. Aquele jogo contra o Água Santa deu alguma amostra, mas depois a coisa não aconteceu, por isso hoje é tentativa e erro, tentativa e erro. Mas o Água Santa também não é parâmetro, né? Infelizmente. Aquele dia não era. Toca a bola mais uma vez, a equipe do Velo ali à frente da grande área. 2 jogadores ficaram caídos ali, se enrolaram com o Caio Melo. Segue o jogo, o árbitro da vantagem, vem pro campo de ataque, a equipe do Rugri. É lá pela direita, tenta sair jogando. Vem carregando a bola pro campo de ataque, faz a finta, ajeitou. Lançamento feito do Isaac pra grande área. Direto nas mãos do Pablo. Tem pressa na devolução, sai jogando o Velo, 43 minutos e meio desse segundo tempo. Torcedor do Guarani vai ficando com o coração na mão, vem Velo, lançamento é feito no campo de ataque aqui pelo lado esquerdo, se apresentou ali no ataque, o Cauari dominou, tentou cruzamento, bateu em cima do marcador, bola volta com ele, faz ali, deu uma ginga pra lá, pra cá, saiu jogando pro lado errado, deu sorte pro Guarani que sai trabalhando a bola na recuperação ali pelo lado. Vai lá, Adriana. Público e renda divulgados no Brinco essa noite. Público total, 3.463 pessoas, para uma renda de R$ 86.565. Já passamos de 44. 1-0, Guarani tá ganhando, reta final de jogo. Silas domina ali pelo meio, vem buscar o jogo, vai tentando armar a equipe do Velo na chegada do campo de ataque. Levanta a cabeça, rola a bola com Marcelo Augusto lá pela direita, de primeira, fez o passe pro Cauari que tá lá na ponta direita. Domina a bola, tenta a devolução, foi pra tabela, corre lá na linha de fundo pra ficar com ela. Tem a marcação do João Vitor pra cima dele. João Vitor só faz a proteção, tiro de meta para a equipe do Guarani aos 44:40 deste segundo tempo. Situação de momento no Morumbi, meu caro Antônio Lupe. Passados 10 minutos do segundo tempo, estamos chegando aí a 13 minutos. Teve uma confusão ali, pintou cartão amarelo pro Caleri, um bate-boca, um segura daqui, segura de lá, tudo igual. 1-1, a Ponte, o São Paulo marcou com Caleri e Arthur marcou um gol de empate no comecinho do segundo tempo. Já passamos de 45. Mexe. Vai ter mais uma mexida na equipe do Guarani, é isso? Para trancar de vez nesses acréscimos, porque vamos aos 52, 7 minutos de acréscimos. Denis Júnior com a 9 vai saindo para a entrada do zagueiro, camisa 14, Titi. Muito bem, 14, Titi. Junto ali já subiu a placa de 7 de acréscimos aqui no Brinco de Ouro. Vamos a 52 então. Vamos a 52, a bola tá rolando, vem Velo pro campo de ataque, lançamento foi feito, Vinícius Leite, domina a bola, toca mais atrás com Léo Campos, ajeita na perna da canhota, devolve no Vinícius Leite, aqui rente a lateral do campo, ele escapa da marcação, faz a finta, vem pela diagonal, carregando pela intermediária, inverte a jogada, deu um tirambaço lá do outro lado, se livrou da bola, o Yuri vem com ela, o Silas devolve no Yuri, vai pra tabelinha, o Silas passa, briga pela bola, chega a marcação pra cima dele, por ali o Lucas Rafael faz a roubada de bola, tenta sair jogando, o corte é feito pelo Yuri, a bola vai pra fora. 46, arremesso manual para o Guarani. Daqui a pouquinho tem Júlio Nascimento trazendo todo o final de jogo entre São Paulo e Ponte Preta, 1-1 lá no Morumbi. Toda a emoção para você que acompanha o Futebol Globo CBN. Trabalha mais uma vez a bola na equipe do Velo na recuperação de bola. O Guarani não consegue fazer um toque certo, perde a bola de novo, vem pro ataque, vem com o Léo Campos ali pela intermediária, lançamento é feito, sobe Emerson, ajeita a bola, fica o João Vitor com ela, faz o domínio, o João Vitor carrega, escapa da marcação, bota no ataque, lançamento é feito lá pela ponta canhota, Emerson se apresentou lá na ponta esquerda, pintou cruzamento, bola na grande área, sobe de cabeça o zagueiro para fazer o desvio, botar para fora. Houve o toque ainda do jogador do Guarani, tá dando só tiro de meta, já cobrado, a torcida pega no pé, Adriana. É, porque tocou também no Marcelo Campos do Velo, Marcelo Augusto do Velo, mas o Luiz Miguel também tocou nela. Eu achei que ele inverteu essa, podia ter sido escanteio pro Guarani, sim. 47.
Lado esquerdo trabalha o Velo, chegando no campo de ataque mais uma vez, Vinícius Leite. Domina a bola, o camisa número 9, ele busca alguém pro passe, o lançamento é feito lá na grande área, sobe a zaga do Guarani, faz o corte, a bola vem pelo meio, Caio Melo, toca nela, recupera a bola, equipe do Velo, aluga meio campo, o Velo vem pra cima nessa reta final, Marcelo Augusto toca na bola, lá com o Mancha. Volta a bola com o Vinícius Leite, que vai na armação de jogada. Encontra o Yuri, aberto pela ponta direita, livre de marcação. Preparou o cruzamento, tem desvio para fora. Último toque ali da marcação do Guarani, do Emerson, joga para fora, bola, escanteio, é pro Velo, é o 6º escanteio do jogo para a equipe do Velo. Na tentativa do cruzamento, o Emerson colocou a perna, se jogou para cima da bola. Léo Campos inverte o lado, vai para o lado direito para cobrar o escanteio, mas com a perna esquerda. Na casinha! Vai lá, Júlio! Gol da Ponte! A Ponte vira no Morumbi com o Everton Brito. Jogada do Everton Brito na pequena área, depois do lançamento na ponta esquerda. Ele completa, desvia do Rafael, coloca a Ponte em vantagem no Morumbi. Ponte na frente, silenciando Cícero Pompeu de Toledo. O detalhe do gol é seu, Antônio Lupe. Mais uma jogada com a participação de Jean Dias, que por enquanto é o cara do jogo. Ele bateu meio que mascado. A bola sobrou pro Everton Brito, que desviou a trajetória e mandou pro fundo da rede. Everton Brito marca o gol da virada da Ponte Preta no Morumbi. São Paulo 1, Ponte Preta 2, gol confirmado. Macaca na frente, Cabela. Macaca na frente no Morumbi, aqui o Guarani na frente pra cima do Velo. O Bugrão vai se segurando nessa reta final de jogo. Tá caído ali o 19 da equipe do Guarani, Luiz Miguel Adriano Almeida. Ele levou uma pancada na nuca do zagueiro Gabriel Mancha. E aí caiu, tá falando que tá sentindo dor, mas o árbitro, ele já veio em direção ao jogador do Guarani, apontando lá pro quarto árbitro o relógio. Ou seja, vai acrescer mais. 49, vem Velo pra cima, Vinícius Leite toca na bola ali pela intermediária com Carlos Manuel, já abre com Yuri lá pela direita, lançamento é feito, entra na lateral do campo, Cauari, recebe a bola, tenta a fita, marcação pra cima dele, bateram a carteira dele, sai jogando, Isaac faz a abertura lá pela esquerda, forte demais, Marcelo Augusto já fica com ela, o jogo tá aberto e franco nesse final de jogo, hein? O Velo vem pra cima, o Guarani vai se segurando, trabalha com o Léo Campos, tentou cruzamento, veio rasteirinho, passou por todo mundo, não passa. Ali pela frente da grande área, pelo Titi, ela sobra mais uma vez com o Carlos Manuel, torcedor não gosta nem um pouquinho da saída de bola da equipe do Guarani, pintou cruzamento na grande área, sobe lá dentro, o Lucas Rafael bota pra fora, escanteio, é mais um pro Velo, Adriana. Você conta os escanteios aí, né, Cabela? Eu já perdi as contas, viu? É o 7º pro Velo, o 12º do jogo. Vem bola pro ataque lá pela direita, jogadores do Velo, o jogador do Velo vai chegando lá, o Léo Campos, para fazer o cruzamento, pode ser aí o último lance do jogo, ele se ajeita lá do lado direito, de perto da canhota pro levantamento, o escanteio anterior subiu sozinho, ali o Silas, vem escanteio de novo, cruzamento no primeiro pau, teve desvio, ela vai sobrando com o Vinícius Leite, ajeitou perto da canhota, fintou pra lá, pra cá, carregou, puxou pela meia, bateu o rasteiro pra fora, teve desvio. É outro escanteio, dessa vez é pelo lado esquerdo, Adriana. É o desvio do Natan na tentativa do chute do Vinícius Leite. Eu acho que ela ia pra fora mesmo, mas o Natan colocou a perna, né, por precaução. Escanteio, e aí agora de novo é ele só quem cobra todos os escanteios. O camisa meia dúzia é Léo Campos. Saiu lá da direita, veio aqui pra esquerda, de perto da canhota pro levantamento, vai todo mundo lá pra área. Léo Campos na batida, tá autorizado, faz o levantamento lá na segunda trave, a bola tá viva pelo meio da área, sobra com o João Vitor, ele faz a proteção, tem a marcação do Cauari pra cima dele, bateram a carteira dele, Cauari fez a finta, entrou na área, preparou a batida no gol, Tiriguidu! Cauari, a 51 minutos desse segundo tempo, empata o jogo aqui no Brinco. Jogadaça, saída de bola errada do João Vitor, perdeu a bola, o Cauari entrou na área, ficaram com medo de derrubar o cara, tiraram o corpo da reta, ele jogou na gaveta, canto direito alto do Gabriel Mesquita, empatando o jogo. 1 pro Velo, deu Jiriguidum pro Cauari, 1 pro Guarani, Adriana. No
Nos últimos 10 minutos foi muita pressão, mas faltava só 1 minuto para segurar. E a bola estava nos pés do João Vitor, fora da grande área. Em vez dele dar um bicão, tentar isolar aquela bola dali, não. Perdeu pro Kawari, que avançou. Todo mundo ficou com medo de fazer pênalti, ninguém marcou direito. E ele acertou um chute abençoado no ângulo do Gabriel Mesquita, para deixar tudo igual. Apita o árbitro. Fim de papo, fim de jogo aqui no Brinco. No último suspiro, o Kawari empatou para a equipe do Velo. 1 pro Guarani. Velo Clube. 1 também para a equipe do Velo. Vamos pro Morumbis. Tem na casinha com Júlio Nascimento. Júlio Nascimento. Muito bem, Cabela com a transmissão de Guarani e Velo Clube. Agora as emoções da Ponte Preta contra o São Paulo, diretamente no Morumbis. É a 11ª rodada do Campeonato Paulista. Jogo muito importante para a Ponte, que vai vencendo de virada o time do São Paulo. Como é que joga a Ponte nesse momento, hein, Antônio Lupe? A Ponte Preta escalada com Diogo Silva, Emerson, Sérgio Rafael e Danilo Barcelos. Maguinho, Léo Oliveira, Lucas Cândido. O Serginho foi embora. Entrou Luiz Felipe, 27 e Arthur, Everton Brito e Jean Dias. É o time da Macaca. E vem São Paulo pro campo de ataque. A tentativa do toque. A bola vai direto pra fora. Era o Caléria quem estava envolvido na jogada e o São Paulo, time do técnico Zubeldia. Como é que chega para esse confronto, Lupe? Com o Rafael, o Igor Vinícius, lateral direito, já saiu, entrou Sabino, 35, Arboleda, Alan Franco e Enzo Dias. No meio-campo, Pablo Maia, Bobadilha foi embora. Eric, 33, está no jogo, e Luciano. No ataque, Oscar Caleri e Lucas. Zubeldia está suspenso. Hoje, Maxi Cubeiras, auxiliar do Zubeldia, é quem comanda o São Paulo, que vai perdendo para Ponte Preta. A Macaca de virada tá vencendo por 2-1. Gols marcados por Arthur de Pubis e também por Everton Brito. Domina o time do São Paulo, sai jogando pelo campo de defesa, a bola solta com Lucas Moura. Ele recua, entrega a bola com Oscar, a devolução vem com Lucas Moura pela ponta esquerda, ele carrega o piano, vem contra a marcação de 2 jogadores, entregou na metade do campo, tentou o São Paulo de fora da área, bloqueado pela defesa Ponte Pretana. A bola volta pela ponta esquerda, volta com o Enzo, vai tentar o cruzamento da grande área, deu ao Oscar, Oscar dominou, entregou, soltou para Enzo, tentou cruzamento, a bola explodiu, bate na marcação, Ponte Pretana vai embora, lateral, já cobrado por o time do São Paulo. Abertura de bola pela ponta esquerda, vem por dentro, o passe é para a chegada do jogador do São Paulo, tentou o Pablo Maia pela ponta esquerda, ele faz o passe, entregou, soltou Oscar, Oscar entregou de primeira para Pablo Maia, que perdeu. A bola volta para o time da Ponte Zaire, jogando pelo campo de ataque. Everton Brito, é ele quem domina, faz o lançamento pela ponta direita, buscando a Jean Dias. Antes dele, a Arboleda vem para fazer o toque, recolhe, sai jogando para o time. Andou São Paulo pelo campo de defesa. A bola chega pela ponta direita, volta ainda para o tricolor. O São Paulo busca jogar pela ponta direita do campo de ataque, bem na movimentação São Paulo. A bola chega em Luciano dominou, entregou, soltou para Eric pela ponta esquerda, solta a bola com Oscar, Oscar levanta a cabeça, vem buscar Lucas Moura, é para ele o toque, Lucas Moura, Pablo Maia, Oscar tem pela ponta esquerda, aberta a opção, o time do São Paulo vem descendo para o campo de ataque, boa chegada no tricolor, vem com o Enzo, tentou o cruzamento da grande área, afasta a defesa, Ponte Pretana tira, rasga a Macaca, faz o corte, a bola volta para o time do São Paulo. E alguns detalhes desses gols, né, no primeiro gol do São Paulo, uma falha impressionante do Sérgio Rafael. E no caso do gol de empate, o gol do Arthur, segundo gol da carreira do Arthur, não marcava desde 2006. É tempo, hein, Lupe? É muito tempo, Júlio. Foi o primeiro gol dele com a camisa da Ponte. São 104 jogos, 3 passagens pelo Moisés Lucarelli e o primeiro gol marcado pelo Arthur, depois de ultrapassar aí a barreira dos 100 jogos com a camisa da Alvinegra. O gol do São Paulo, muitas críticas por Sérgio Rafael, que tinha o domínio da bola, acabou saindo errado, deu nos pés do jogador Pablo Maia, que acabou finalizando num desvio da defesa da Ponte, e no escanteio o Caleri sozinho de cabeça mandou pra rede. Sérgio Rafael, por enquanto, é alvo das críticas do torcedor da Ponte, que agora tá feliz com a virada 2-1. É isso aí, 2-1 pro time da Ponte contra o São Paulo. Você já ouviu o toque da CBN marcando a metade desse segundo tempo. São 23 minutos do segundo tempo até aqui. Já chegamos agora a 24, já 25. É a Ponte vencendo 2-1 em pleno Morumbi, onde ela não vence desde 2013. Você se lembra, aquele jogo histórico pela Copa Sul-Americana. E vem o time do São Paulo descendo pro campo de ataque, bola lançada pela ponta direita. Vem com Caleri tenta o levantamento na grande área, afasta a defesa, Ponte Pretana rasga, faz
o corte, tira dali Emerson. A bola voltou para a ponta esquerda para Everton Brito. Ele faz a finta para cima do primeiro, domina contra Alan Franco. Aperta o time do São Paulo, tenta a recuperação pela ponta direita com Eric. Vai ganhar o lateral São Paulo, vai ser da Ponte. E aproveita ali o Everton Brito para pedir o atendimento médico, vai controlando, gastando o relógio a Ponte. Esse resultado pode classificar a Ponte de forma antecipada. Esse resultado pode garantir a Ponte na próxima fase. Se mantiver a vantagem até o apito final, a Ponte torce amanhã para que o Palmeiras no máximo empate contra o Botafogo em Ribeirão Preto. Então, no Allianz Parque. Então a Ponte pode sim se classificar se esse resultado for mantido até o fim do jogo. Amanhã o Palmeiras entra em campo, claro que a CBN transmite pra você. Júlio, pois não, Lupe? Só pra trazer um cenário, Ponte Preta vai chegando a 22 pontos. O Palmeiras, claro, joga amanhã contra o Botafogo no Allianz, tem 17. Se o Palmeiras empatar com o tricolor de Ribeirão Preto, vai a 18 e não alcança a Macaca na última rodada, onde a Ponte enfrenta o Bragantino e o Palmeiras enfrenta o Mirassol fora de casa. Portanto, resultado importantíssimo para o Alvinegra, que amanhã, claro, se mantiver esse resultado, amanhã vai ter que secar o Palmeiras contra o Botafogo. E a bola volta para o time do São Paulo pela ponta direita do campo ofensivo, domina Alan Franco. Alan Franco já girou a bola até a chegada do Pablo Maia, que toca a bola com Oscar. Oscar voltando a Arboleda pela ponta esquerda, bem com o Sabino. Sabino domina para o time do São Paulo. Ele vem carregando pelo campo de ataque contra a marcação do Jean Dias, diminuindo o espaço dele. Ele faz o passe para Oscar. Oscar contra a marcação do Everton Brito, toda a ponte pelo campo de defesa, todo o São Paulo no ataque, com exceção do goleiro Rafael. A bola chega em Sabino pela ponta esquerda, Sabino gira para cima da marcação do primeiro, trabalha por dentro, vem com Oscar. Oscar dominou, devolveu, soltou para Sabino, lado esquerdo do campo de ataque, a Ponte na defesa, agora se segura a Macaca. A bola chega no Oscar mais uma vez, Oscar ajeitou para Lucas Moura, levanta a cabeça, Lucas Moura solta pela ponta direita para Alan Franco, vai tentar o cruzamento da grande área, prefere o passe, vem curto para Lucas Moura, ele carrega contra a marcação de dois jogadores, tentou o giro pela ponta direita, perdeu. A bola volta para a Ponte no contra-ataque para Macaca gigante. São 3 contra 4, 3 da Ponte, 4 do São Paulo. Dominou pela ponta esquerda, Léo faz a finta para cima do primeiro, foi pra finta, tentou fazer a jogada individual, foi pro solo, a arbitragem manda seguir. A bola fica pro São Paulo, que vem no contra-ataque, o jogo é bom, o jogo é pegado, é cai lá e cá. A bola volta, soltou Oscar pela ponta esquerda para Lucas Moura, Sérgio Rafael mergulha de carrinho, manda a bola pra longe. São Paulo no ataque, Lupe. O Sérgio Rafael parece uma montanha russa, né? São muitas emoções, porque a bola tinha um endereço, o Oscar, só que ele deu um carrinho dentro da área. Pra sorte da Ponte Preta, ele atingiu só a bola, ela se perdeu pela linha de fundo, tem escanteio São Paulo. Daqui a pouco o Valentim vai mexer 2 vezes na Macaca. Já tem mudanças no time da Ponte Preta, vem a equipe do São Paulo agora no escanteio. É escanteio pro São Paulo. A oportunidade na bola parada, cruzamento na boca do gol, desvia Lucas de cabeça, mas sem direção, a bola vai se perdendo pela lateral. São Paulo domina com Luciano, carregou, soltou para Eric, cruzou na grande área, desvio de cabeça para fora. Com perigo demais. A bola vai embora, linha de fundo. Tiro de meta pra Ponte bater. Um desvio no primeiro pau, depois do cruzamento que veio pelo lado direito, assustou a defesa da Ponte Preta, que vai mexer. O Bruno Lopes com a 77 vem pro jogo, o Everton Brito é quem vai embora. E o Maguinho com a camisa número 2 também deixa o campo para a entrada do Pacheco, 28. Maguinho com a 2 tá fora. Pacheco com a 28 tá no jogo. E sai também o Everton Brito, autor do segundo gol da Ponte, para a entrada do Bruno Lopes, camisa número 77. 4 mexidas já na Ponte Preta, 3 mexidas na Macaca. E mais cedo você ouviu com a narração de Carlos Cabela, as emoções de Guarani e Velo Clube. Tava na mão do Guarani a classificação para a segunda fase praticamente. No último minuto o Velo Clube fez o gol. E com esse resultado o Velo Clube praticamente se livra do rebaixamento. Resultado muito comemorado pelo Galo Vermelho no Brinco de Ouro. Você conferiu a transmissão com o timaço da CBN, Carlos Cabela, Cailão de Freitas e Adriano Almeida. E agora aproveita para curtir as emoções do jogo da Ponte contra o São Paulo. A Macaca tá vencendo o São Paulo. Sabe quantas vezes a Ponte venceu o São Paulo no Morumbi, Lupe? Não tenho a informação. Foram 63 jogos. Certo. 7 vitórias para a Ponte. Aproveitamento 17%, mas uma das vitórias foi muito emblemática, aquela vitória de 2013, 3-1 em pleno Morumbi pela Copa Sul-Americana. A Ponte foi pra final e eliminou São Paulo. Você lembra disso, Lupe? Eu lembro. Não estava aqui em Campinas, mas lembro. Aliás, não só lembro, mas
assisti aquele jogo. O torcedor do São Paulo sofreu demais e tem 2 mexidas na equipe do tricolor. Camisa número 17, André Silva, vem pro jogo no lugar do 10, Luciano. E o 13 também tá indo embora, o Enzo Dias, pra entrada do 18, o Wendel. O Wendel, ex-Porto, vem pro jogo no lugar de Enzo Dias. E o Luciano, com a 10, vai embora para a entrada do camisa de número 17, André Silva. Muito bem. O São Paulo sim já mexeu pelo menos 4 vezes, né? São Paulo sim mexe bastante com o professor. Hoje o Zubeldia não tá no banco de reservas, né? O Zubeldia hoje suspenso, como informou Antônio Lupe aqui pra você. Vamos chegando já a 30 minutos. 30 minutos jogados por enquanto no Morumbi. A participação do nosso ouvinte aqui pelo WhatsApp da CBN, Rafael Pio. Pessoal revoltado ainda, Júlio Nascimento, com a derrota do Guarani. O Carlos Henrique tá dizendo: parei, vou dormir, boa noite. E o José Ramos tá dizendo o seguinte: sinceramente, só pode ser jogo de aposta. Levar o empate nos acréscimos faltando 1 minuto, não dá. Galera muito brava, irritada com o Guarani, que entrega um empate no último minuto contra o Velo Clube. E aqui a Ponte vai se segurando. Faltam 15 minutos para a Macaca vencer o jogo. E esse resultado, por enquanto, vai sendo um resultado que prejudica muito o Palmeiras. Palmeiras obrigatoriamente vai precisar vencer o Botafogo amanhã no Allianz Parque. E vale lembrar, né, que durante a semana, né, Lupe, o presidente da principal torcida organizada do São Paulo disse, se o São Paulo perder pra Ponte, eu não vou ficar triste, não. Porque envolve o Palmeiras nessa disputa, né, Lupe? E lá na frente, né, pode ter um cruzamento São Paulo contra Palmeiras numa semifinal de Campeonato Paulista, o que não seria nada legal pro torcedor do São Paulo. Ou seria, né, porque o São Paulo vem dando trabalho pro Palmeiras. Mas com esse resultado, o Palmeiras precisa vencer o Botafogo amanhã, porque senão fica fora das quartas de final do Campeonato Paulista. Lembrando que o Palmeiras é o atual tricampeão e busca o tetra, mas por enquanto precisa vencer o Botafogo, senão fica fora. 31 minutos jogados, por enquanto o segundo tempo no Morumbi. Resultado muito importante pra Ponte. Daqui a pouco eu vou perguntar pro Pio, inclusive, como é que fica a situação no grupo B, né? Com o empate do Guarani, o Santos tá vencendo. Como é que vai ficando esse grupo B e essa briga do Guarani também por uma classificação à próxima fase do Campeonato Paulista, Pio? Júlio, Santos chegando a 15 pontos ganhos, o Guarani nesse momento na segunda colocação com 12, só que Bragantino e Portuguesa, os dois jogam amanhã, são jogos complicados, mas jogam. Se vencerem os compromissos que tem, o Guarani pode terminar a rodada na lanterna do grupo B, e aí praticamente dizendo adeus às chances de classificação. Olha como são as coisas nesse formato do Campeonato Paulista. O Guarani estava praticamente encaminhando a classificação. De repente, a depender dos outros resultados, pode ser o último do grupo nos próximos dias. E vem o São Paulo pro campo de ataque buscando empate ao tricolor. 32 minutos um segundo tempo. A bola afastada pela ponta direita, falta marcada para o time do São Paulo. Eric tenta a batida na primeira, vai ser obrigado a voltar. Ele volta, faz a cobrança agora curta, joga o São Paulo rapidamente com o Oscar. Oscar carrega o piano, vem para cima da marcação do primeiro na metade do meio campo, na metade do campo, na roda gigante. Ele já faz o passe e solta a bola com o Sabino pela ponta esquerda. Sabino abandona a defesa, levanta a bola para André Silva, invadiu grande área, bateu cruzado, trava a defesa da Ponte, tira. Bloqueia a defesa alvinegra. A bola volta ainda para o time do São Paulo pela ponta esquerda, vem na movimentação tricolor, vem agitando com o Wendel. O Wendel soltou para Oscar, tem Sabino pela ponta esquerda, do outro lado, pede bola Alan Franco, é para ele, matou no peito Alan Franco. Ele gosta de bater de fora da área, soltou para Lucas Moura, ajeitou para Pablo Maia, travado Pablo Maia. A bola sobe, voltou para Lucas Moura, tentou na grande área, fresta a defesa Ponte Pretana. Corta Arthur, ele manda a bola para escanteio. Olha o São Paulo aí, Lupi. Tenta o gol de empate o tricolor. O Lucas estava com a posse da bola pelo lado direito, ela subiu, desceu, só que aí o Arthur não quis saber de brincadeira, mandou a bola pela linha de fundo, tem escanteio São Paulo. Oscar na cobrança. Vem Oscar para fazer a cobrança do escanteio para o time do São Paulo pela ponta direita, pé direito na bola, levantamento na boca do gol, desvio, a bola vai entrando, passa por todo mundo, vai embora. Que chance, perde o São Paulo, Alan Franco desviou. Se tivesse um pezinho no meio do caminho, era o gol do tricolor, Lupe. Cobrança de escanteio pela direita, Alan Franco no primeiro pau deu um desvio, André Silva se atirou na bola lá pelo lado esquerdo, só que não conseguiu mandar pra rede. Melhor pra Ponte Preta, que daqui a pouco
vai mexer mais 2 vezes Alberto Valentim. Vem Concha e Gustavo Teles. Esse garoto é bom de bola, hein, Lupe? Bom de bola, formado nas categorias de base do Bahia, passou também pelo Atlético de Goiás, jogou a Copa São Paulo pela Ponte Preta, chamou a atenção e veio pro profissional. Vem Macaca! E vem Ponte pelo campo de ataque, Jean Dias tentou enfiada por dentro para Bruno Lopes, afasta a marcação, tira do São Paulo, a bola volta para Léo Oliveira, Léo Oliveira ajeitou para Lucas Cândido pela ponta esquerda para Léo Oliveira, dá nele, bola! Tentou o domínio, Léo Oliveira maltratou a danada, a bola vai sobrando pro time do São Paulo, volta a Ponte, recupera, sai jogando com Bruno Lopes, foi agora esperto o Bruno Lopes, deu corpo ao Pablo Maia comete a falta marcada pra Ponte, o tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 40 minutos é o segundo tempo no Morumbi, Campeonato Paulista. São Paulo! 1 pro São Paulo. Ponte Preta! 2 pra Macaca. Central da bola. Vila Belmiro, 48 do segundo tempo. Santos vai batendo o Noroeste por 3-0. Neymar mais uma vez passando em branco. Lá no Novelli Júnior pela Série A2. Jogo encerrado e o Ituano ficou no empate 0-0. Detalhe, com a presença de Fábio Scheibe, obviamente sem clima em casa. Futebol Globo CBN. Só uma rápida correção aqui, 35 do segundo tempo, né? Adiantei um pouquinho o relógio ao dizer 40, 35. Tem que fazer conta aí, né? Cara, é muito ruim, é muito ruim. Pra que eles põem isso? E vem São Paulo, lançamento pro Caleri, vem Diego Silva. Eu fiquei de recuperação todos os anos da minha vida na escola, na matéria matemática. Não, detalhe, ele abriu uma, relógio, ele abriu uma calculadora agora há pouco e ele fazia a conta. Ele põe o número menos 45 pra chegar. O meu relógio acabou a bateria, viu, Lupe? Tem que carregar e aí é na base da matemática mesmo. 36 minutos é o segundo tempo, a Ponte vence 2-1. E só mais um detalhe sobre o Gustavo Teles, ele é estudante de Direito. Direito? Impressionante, porque estudar Direito não é fácil, tem que estudar latim. Sim. Legislações, né? É uma parada mais difícil. E o São Paulo vem para ataque com o Alan Franco, ele domina pela ponta direita com o Eric. Eric vai pra finta, tentou bater travado pela defesa do time da Ponte. Volta a bola com o Arthur, tira dali. A bola volta no comando agora para a chegada do Arboleda. Arboleda gira pela ponta esquerda para Pablo Maia na cavadinha para o Wendel. O Wendel para Caleri, para o Wendel, vai tentar bater, trava a defesa da Ponte, tira. Volta a bola reboteada com o Léo Oliveira, ele carrega contra a marcação do primeiro, vai pro solo, chamou a falta, atendeu a arbitragem. Falta do Alan Franco para cima do camisa 55 da Ponte, que vai ganhando tempo. Vai controlando o relógio e teremos alterações na Ponte, Lupe. 7:26. Jean Dias vai embora com a camisa de número 7. Pediram calma ali. Pediram calma para confirmar a alteração. É o Concha e também o Gustavo Teles. Sabe se é na área civil trabalhista ou tributária? Ou familiar. É melhor não entrar nesse âmbito aí, porque pode falar bobagem. E o que acontece? O auxiliar técnico Douglas pediu para esperar um pouquinho a substituição, porque o Léo Oliveira tá caído com cãibras. E são as duas últimas trocas da Macaca. A placa subiu e imediatamente desceu. Então o Jean Dias, por enquanto, continua no campo. O Léo Oliveira tá caído com cãibras, fortíssimas cãibras, aparentemente. O carro Maca já tá no gramado. O Arthur faz aquele movimento para esticar a perna do Léo Oliveira. Por isso, as alterações, elas vão ser, por enquanto, paralisadas. Mas os dois estão ali bem perto do quarto árbitro. O Teles, Gustavo Teles, camisa número 19, e também o Concha 26. Então, mudou. O Léo Oliveira com a 55 vai sair e vai entrar o Concha 26. Sai o meia dúzia Sérgio Rafael com a 6 e entra o Gustavo Teles com a 19. Então, confirmando as duas últimas mexidas na Ponte. Sérgio Rafael com a meia dúzia foi embora, entrou o 19 Gustavo Teles. Saiu o 55, Léo Oliveira, e entrou o camisa de número 26 Vicente Concha. São as mudanças do professor Valentim até para controlar também o jogo, né, Lupe? Agora não interessa jogar bonito, né? O São Paulo tá desesperado, vai tentar o gol para confirmar a liderança do grupo, e a Ponte precisa da vitória para ficar numa condição boa para se classificar.
Lembrando que a Ponte vai secar o Palmeiras amanhã e o São Paulo vai mexer mais uma vez. A última, não saiu nada satisfeito, hein? Que isso? Calma. Mal educado. É o Alan Franco que foi embora com a camisa número 28. E entra o Cedric, meia dúzia, lateral esquerdo. Cedric tá no jogo, é a última do técnico do auxiliar Max Cubeiras. Acabou Acabou lá na Vila. O Santos venceu o Noroeste por 3-0. Detalhe, o Tassiano entrou no lugar do Neymar. E o Tassiano foi quem marcou o terceiro do Peixe. Santos com chance de classificação ainda nessa rodada, né? Pelo secando é Bragantino e Lusa, né? Exatamente, os dois que jogam amanhã, repetindo, o Bragantino às 18h30 contra o Mirassol, em casa a Lusa também, no Pacaembu contra o São Bernardo, o Santos com 15 pontos ganhos, o Bragantino é o terceiro colocado, tem 11, então se ele não vencer na rodada, na última ele não chegaria ao Peixe, o Santos já garantiria a classificação. E vai ter uma galera torcendo aí pra algum dos dois vencer, pro Neymar jogar domingo em Limeira, né? Todo mundo comprou ingresso pra ver o jogo lá em Limeira. Verdade. Se já tiver classificado, acho que aí o Neymar ele não vem. Não vem, não. Aliás, a Inter, hein, com chance de ser rebaixada. Que faz a Inter de Limeira. E vem pro campo de ataque o time da Ponte, bola lançada, lado direito do campo, tentativa ali do lançamento com Bruno Lopes, afasta, a marcação tira. A bola se perde em lateral, afastou ali o Sabino, a lateral marcando pro time da Ponte fazer a cobrança pelo campo de ataque. O tempo passa, e o cronômetro marca, você confere na CBN. Agora sim, 40 minutos do segundo tempo no Morumbi, eu confirmo. São Paulo. 1 pro São Paulo. Ponte Preta. 2 pra Macaca. Central da Bola. Série A3 do Campeonato Paulista, o São Bernardo ficou no empate com a União São João 1-1. União Suzano e Marília 2-1 pro União. A Itapirense perdeu pro Desportivo Brasil por 3-2. E no clássico Sertãozinho e Comercial ficou tudo igual, 1-1. Futebol Globo CBN. É clássico? Sertãozinho Comercial? E aqui dentro eu sei que aqui na empresa. É clássico. É um jogo tradicional. Da região. Ponto final. Vambora. A bola vai sobra pro time do São Paulo pelo campo de ataque. Vem descendo o tricolor. Abertura lado direito do campo com o Cedric. Cedric faz o passe pela ponta direita pra Caleri. Levantou na boca do gol pra Lucas. A bola escapa dele, não consegue o domínio André Silva. Ela volta pro time da Ponte. Arranca em contra-ataque. A Macaca vem com o Luiz Felipe. Escapa da marcação. Um bom drible da Ponte. Solta a bola pela ponta direita com Pacheco. Pacheco contra dois jogadores. Tentou ali o terceiro drible. O Pachecão, a bola foi direto para lateral. O arremesso está marcado. É a favor do time do São Paulo pelo campo de defesa. Pachecão da massa. Movimento o time do São Paulo com Lucas Moura. Lucas Moura faz inversão da esquerda para a direita com Arboleda. Ele se atrapalha, mas consegue o passe para Cedric. Cedric domina o lado direito do campo. Pediu o Eric pela ponta direita. Ele prefere o passe para Lucas Moura. O Lucas Moura recuou para Arboleda. Arboleda para Oscar. Oscar pela ponta esquerda. Movimenta para o time do São Paulo. Ele já toca a bola com o Wendel. Wendel por dentro para Pablo Maia. Pablo Maia tem liberdade. Solta a bola com o Lucas Moura. Ajeita para Arboleda. A Arboleda levanta a cabeça. Vem São Paulo para o campo de ataque. Sabino já recebeu, dominou contra a marcação do primeiro, faz o passe lado esquerdo do campo, vem tricolor, vem com o Oscar, Oscar girou, soltou, lado esquerdo, ainda ele domina, André Silva para Wendel, Wendel para Oscar, Oscar girou, soltou para Sabino, Sabino procura espaço, a ponte tá fechadinha, tudo trancado, tudo fechado, o São Paulo vem com Lucas Moura vai bater pro gol, ajeitou na ponta direita pra Cedric, vai levantar, puxou pro pé esquerdo, que é o bom, tentou o cruzamento, a bola desviou, voltou pra Lucas Moura, pra Oscar, Oscar vai bater com o pé esquerdo, tem liberdade, contra a marcação no primeiro encosta, a marcação da ponte, volta Oscar com Lucas Moura ajeitou para Pablo Maia pela ponta esquerda pra Oscar, ameaçou na primeira, cruzou na segunda, o toque de cabeça, a bola passa por todo mundo, vai embora! Com o chilique do Caleri que queria o pênalti, Lupe. O Caleri tá dando chilique desde o primeiro tempo, já arrumou confusão, tava ali no meio da zagueirada da ponte, o cruzamento foi fechado, passou por todo mundo. O Diogo Silva deu a mão pro Caleri pra ajudar a se levantar. Sabe o que ele fez? Deu um tapa na mão do Diogo Silva, não quis ajuda. Tiro de meta pra Macaca que vence 2-1. Pois é, né? É hábito, né, do Caleri. O Caleri é um personagem sempre muito difícil de se marcar, porque é o chato no sentido bom, mas também gosta de apitar, gosta de chamar faltas. A arbitragem entendeu que não houve nada. E vem ponte pro campo de ataque. Gustavo Teles domina categoricamente, faz o passe, tentativa do passe por dentro. A bola passa por todo mundo, vai sobrando agora pro time do São Paulo. Sério jogando com o goleiro Rafael. Rafael acelera, solta a bola com o Sabino. Sabino pela ponta esquerda pra Wendel. São Paulo tem pressa, vai perdendo o jogo. A ponte vai vencendo, vai pressionando o Palmeiras, hein?
Amanhã o bicho vai pegar no Allianz Parque. Palmeiras vai precisar vencer para continuar vivo. Empate ou derrota contra o Botafogo, a Ponte estará confirmada para enfrentar o São Bernardo na próxima fase do Campeonato Paulista. Será que o Palmeiras vai cair na primeira fase? E vem pro campo de ataque o time da Ponte, a bola solta para Bruno. Bruno tentou o giro pela ponta esquerda, a bola vai embora na linha de fundo. Mas independente do jogo do Palmeiras, né, Lupe? Uma vitória hoje da Ponte mantém a Macaca com uma vantagem confortável contra o Palmeiras, de qualquer forma, né? Muito confortável, porque na última rodada a Ponte joga em casa com o Bragantino. O Bragantino ainda lutando, né, com uma situação aí de classificação dentro do seu grupo, mas joga no Moisés Lucarelli. O Palmeiras, na última rodada, ele joga contra o Mirassol fora de casa. Portanto, também tem essa vantagem a Ponte de jogar aí como mandante na última rodada. Mais 6 minutos. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 45 minutos é o segundo tempo no Morumbi. São Paulo. Caleri. Ponte Preta. Com Arthur e Everton Brito, 2 para Macaca. Central da Bola. O ouvinte Ricardo pergunta aqui se com um empate na última rodada a Ponte se classificaria. Não, porque o Palmeiras, se vencer amanhã, ele poderia chegar aos mesmos 25 pontos possíveis, 22 pontos possíveis da Ponte, ou 23 no caso de empate, e aí o saldo de gols do Palmeiras seria melhor, por isso ele entraria na segunda colocação. Se o Palmeiras vencer o Botafogo amanhã, na última rodada, para não depender de ninguém, a Macaca precisaria vencer o Bragantino. Tá bravo o Cedric, hein? Tá bravo. Tá todo mundo, hein, Cedric? Quando você ofende um membro da equipe de arbitragem, você recebe cartão, e foi isso que aconteceu. O Cedric, ele falou cobras e lagartos pro Alex Zang Ribeiro e recebeu o cartão amarelo meia dúzia do Tricolor. Vê se o Lucas tá pendurado aí. O Lucas, não. Não. Só o Caleri. E já tomou cartão? O Caleri, se não me engano, tomou um cartãozinho. Deixa eu só confirmar aqui. Confirme, companheiro. O Caleri, não. Não, né? Não. 46 minutos é o segundo tempo, 2-1 pro time da Ponte contra o São Paulo. Vitória emblemática da Ponte contra o São Paulo. Aliás, segunda vitória seguida da Ponte contra o São Paulo, né? Somando os dois estádios, certo? E ano passado, o Moisés Lucarelli deu Ponte. E um outro detalhe, que a Ponte vai encerrar a primeira fase do Campeonato Paulista sem derrota fora de casa. Impressionante a campanha da Ponte. Aliás, a Ponte vai chegando a 22. Essa é a melhor campanha da Ponte em termos de pontuação nesse formato do Campeonato Paulista. Claro, tivemos classificações já em 3 ocasiões da Ponte, né? Inclusive aquela em 2020 com uma pontuação baixa, mas em termos de pontuação, a Ponte vai alcançando a sua melhor marca. Era antes, em 2019, né? Em 2019, ano que não se classificou, olha como são as coisas. E agora vai chegando a 22 pontos, campanha muito boa da Ponte. E falta pouco, 4 minutos a serem jogados. São Paulo vem para ataque, bola solta pela ponta esquerda, vem com o Sabino. Sabino gira, toca a bola com o Pablo Maia recua, Sabino para Arboleda. Arboleda solta pela ponta direita, vem com o Cedric contra a marcação do primeiro, faz o passe por dentro para Eric, muito mal no jogo Eric. Perde a bola, afasta a defesa da Ponte, não quis saber de brincadeira. A bola volta com o goleiro Rafael sai jogando pela ponta esquerda com o Sabino, ele vem carregando a bola contra a marcação do primeiro, aparece ali na sombra o jogador da Ponte Preta, Luiz Felipe, o Sabino faz o passe, solta a bola com o Wendel para Oscar, que nem armar o jogo, articulando o time do São Paulo. A bola chegou no Arboleda soltou pela ponta direita, vem para ataque, Cedric deixou para Eric vem por dentro contra a marcação do primeiro, rola a bola pela ponta esquerda para Pablo Maia, girou, trabalhou, soltou para Wendel, pintou o cruzamento da grande área, desvia a Ponte, a bola voltou para Eric, ajeitou para Cedric, ponta direita, bateu, espalma Diogo Silva, salva a Macaca, Diogo Silva faz a defesa. Vai aparecendo mais uma vez como um elemento importante o Diogo Silva no jogo.
O São Paulo segue no ataque, bola solta com o Wendel. Ajeitou para Pablo Maia ajeitou, soltou pela ponta esquerda, aí do São Paulo, André Silva para Wendel para Pablo Maia domina sem espaço, foi obrigado a voltar. 48 minutos, vamos até 51. A bola voltou para a ponta esquerda, domina, solta a bola, o time do São Paulo, bola solta agora para a chegada do Pablo Maia para Wendel, pintou cruzamento, toque do Calera, a bola vai para fora. Faltando 2 para acabar. Batendo agora 49 minutos do segundo tempo. Faltam 2 para acabar, vamos até 51. A Ponte vai conseguindo uma vitória muito importante, vai pressionando o Palmeiras. Palmeiras amanhã contra o Botafogo precisa vencer para evitar a eliminação precoce do Campeonato Paulista. Alberto Valentim está pedindo para a Ponte estacionar todo o time na área. Não quer ninguém lá no ataque, vem todo mundo para trás. 1 minuto para acabar no Morumbi. Jejum de 12 anos sem vencer o São Paulo no Cícero Pompeu. Chapéu do Luiz Felipe. Carrega, escapa na marcação do segundo Luiz Felipe. Grande finta. O que aconteceu com o Luiz Felipe, hein? E na sequência ele acaba cometendo a falta para cima do Arboleda. O São Paulo tem pressa. Que chapelaço do Luiz Felipe, hein, Lupe? Chapelaço. Espetacular. Aliás, vi Luiz Felipe no supermercado na última segunda-feira. Você que deu a dica pra Eu que dei a dica, falar chapela que é sucesso. Que jogadaça, não conseguiu dar sequência no lance, pintou cartão amarelo pro camisa número 19, Gustavo Teles. 30 segundos para acabar o jogo no Morumbi. São Paulo vem para ataque, bola solta para Eric. Eric balançou contra a marcação do primeiro, vem por dentro, faz a finta, soltou para Oscar, bateu pro gol, trava a defesa na Ponte. A bola volta para Sabino, Sabino ajeitou para Oscar na ponta esquerda. Oscar cavou na área, Caleri subiu de cabeça para André Silva, a bola tá viva na área, afasta a defesa na Ponte e tira. Vai acabar o jogo! Vai acabar o jogo no Morumbi! A Ponte vai vencer no Morumbi! Apita! Termina o jogo! São Paulo! 1, Ponte Preta! 2 para Macaca! Júlio Nascimento. Uma vitória emblemática, uma vitória histórica da Ponte, que pode eliminar o Palmeiras se o Verdão não vencer o Botafogo amanhã. Vem aí, Central da Bola. Central da Bola. E daqui a pouquinho a gente vai pra Rede CBN com Corinthians e Universidade Central da Venezuela. Mas rapidamente passando a situação do grupo D. Grupo da Macaca, São Bernardo líder, 22 pontos ganhos. Ponte Preta vice-liderança, 22. Palmeiras 17, Velo Clube 10. Se o Palmeiras empatar amanhã, a Ponte está classificada. Se o Verdão vencer o Botafogo, a Ponte precisa, para não depender de outro resultado, vencer também na última rodada. Mas o Palmeiras na última rodada não tem uma vida tão simples assim pela frente, porque vai encarar o Mirassol lá em Mirassol. Então a Ponte, com uma vitória gigantesca, e como você disse, o Júlio Nascimento não vencia no Morumbi há quanto tempo? 12 anos, desde 2013, aquela vitória na Sul-Americana emblemática. Olha o que faz a Ponte quebra um tabu importantíssimo, viu, Pio? Que coisa sensacional. Valeu, Julião, até a próxima. Grande abraço, Pio. Antônio Lupe, seu destaque final, Antônio Lupe. Destaque pra vitória da Ponte, que fecha o primeiro turno, a primeira fase do Campeonato Paulista, sem derrota fora de casa. Vence o São Paulo por 2-1. O gol da Ponte, o primeiro foi marcado pelo Arthur e o segundo pelo Everton Brito. Detalhe, hein? Vitória de virada da Alvinegra, que joga no domingo, 6:30 da noite, contra o Bragantino. E amanhã seca o Palmeiras contra o Botafogo. Excelente noite pra todo mundo e até mais. Valeu, Antônio Lupe, agradecendo a Naldo Araújo na técnica de externa. Abreu na técnica, aqui nos estúdios da CBN Campinas. Na sequência tem Universidade Central da Venezuela e Corinthians pela Libertadores da América. Valeu, tchau. Oferecimento Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Barbacoa, muito além da carne. Olá, eu sou o Fernando Kawasaki, sou chefe de cozinha e empreendedor.